O programa que você vai ouvir agora é uma produção independente. Os fatos e opiniões aqui expressos são de responsabilidade de seus realizadores. Musumbuê, camona, que cafuide, achiuna. Musumbuê, camona, que cafuide, achiuna. Começa agora na Rádio Toques de Aruanda, programa Raízes do Culto. Apresentação de Marcelo Alban, sacerdote do culto orixá e mestre em alta magia. Oferecimento, loja Mix Biju Esotérica, a maior variedade em artigos religiosos. Acesse www.mixbijuesotérica.com.br. Olá, queridos amigos, queridas amigas, eu sou Marcelo Alban, sacerdote do culto ao orixá e mestre em alta magia. É com grande prazer e satisfação que hoje eu estou aqui com vocês nessa sexta-feira, um frio danado aqui em São Paulo, todo mundo debaixo das suas cobertinhas, agarrado com a pessoa que ama, escutando aqui o programa Raízes do Culto, que é um programa polêmico, é um programa que traz o engrandecimento da nossa origem, que é o culto aos nossos ancestrais, seja eles de origem brasileira, seja eles de matriz africana, seja eles de qual for a matriz, porque todas ou qualquer religião sempre está relembrando os seus ancestrais, que são aquelas energias que nós estamos cuidando no nosso dia a dia, que nós estamos movimentando a todo momento, a toda hora, que são os nossos ancestrais. E para falar de ancestralidade, para falar um pouco sobre este magnífico mundo, universo, nós temos que relembrar o porquê do sacrifício, o porquê da matança, porque as pessoas muitas vezes aprendem a fazer a matança, mas na realidade não sabe para que serve, como usá-las, como fazer a energia daquela matança não ser inútil. Que muitas vezes você sacrifica um cabrito, uma galinha, um pintinho, um pão, mas é em vão. O sacrifício realmente não chega ao seu destino, não chega ao lugar que ele deve compor essa energia. E as pessoas acabam carregando daquele local de sacrifício energias negativas, energias que não condiz com o seu ou seja, com a sua cabeça. E aí começa a gerar outras energias, fazendo com que a pessoa se torne negativa. E aí é onde se fecha o caminho, é aonde as coisas não acontecem e você fica preso naquele universo aonde você quer um bom emprego, não consegue. Você quer paz de espírito e você não tem. Você quer um amor e não consegue. Então tudo começa a ter dificuldades. Tudo que você busca, há uma dificuldade. Tudo que você almeja, existe uma dificuldade. Então precisamos entender o motivo pelo qual aquele sacrifício é feito. O porquê se emolar, né? Ou seja, matar um animal para um orixá. Qual a necessidade disso? Nós escutamos muitos, nós ouvimos muito as pessoas falar que isso não é coisa de Deus, que isso não está na Bíblia, que isso nunca foi escrito. Mas se vocês entrarem no universo bíblico e for buscar nos Velhos Testamentos, vocês vão ver vários sacrifícios e até mesmo rituais, porque a Bíblia, ela nos ensina muitas coisas que nós podemos usar no hoje, que nós podemos manipular no hoje, mas as pessoas fecham os olhos,
não querem ver, não querem escutar. Por quê? Porque tem medo de lidar com a realidade, lidar com as dificuldades que a Bíblia ali mostra claramente. Então eu peço você, meu amigo, minha amiga, que está chegando agora no programa Raízes do Culto, mandar suas perguntas, tirar suas dúvidas, porque esse programa é muito polêmico. Então nós vamos responder suas perguntas, nós vamos tirar aquela dúvida, aquela fumacinha negra que fica ali rodeando a sua cabeça, que fica ali lhe perturbando e você quer perguntar, mas não sabe para quem. Hoje você pode perguntar aqui no programa Raízes do Culto. Hoje você pode fazer a diferença. Hoje você pode ser aquela formiguinha que está levando a água até o fogo, tentando apagar o fogo, enquanto o elefante está sentado na beira da lagoa, olhando a floresta se acabar. Então faça a diferença. E você que não consegue falar comigo, então hoje você vai poder falar. Basta você me adicionar aí no MSN, que é contato marceloalban@hotmail.com, tá? Ou você pode entrar lá no site e ter várias visões do culto ao orixá, de magia, de várias coisas, porque o site ele é mesclado, né? Ele tem várias variações ali que você pode buscar um pouco de informações, que é www.marceloalban.com.br. Então me adiciona aí no MSN, que é contato marceloalban@hotmail.com, e ali você pode mandar suas perguntas, porque as pessoas esquecem do que é orixá e acabam fazendo uma matança desnecessária. Então hoje nós vamos estar explicando isto claramente aqui no programa Raízes do Culto, falando sobre sacrifício, falando sobre o que é, como utilizar as ervas, como utilizar do sacrifício dos animais, porque as pessoas acham que tudo é galinha, que tudo é pombo, que tudo é galinha, e não é. Para cada animal existe um ritual, e existe uma forma também de se fazer esse ritual. Então você fique aqui comigo no programa Raízes do Culto, que começa agora, e nós vamos ficar até as 22 horas juntos, aqui nessa sexta-feira de frio. Hoje eu estou meio gripado, vim de Recife lá no sol, entrei aqui no frio de São Paulo, enfrentei a cachoeira para iniciar a Almorixá, que está se iniciando e vai ser a saída dela no domingo, junto com a festa de Xangô, que será realizada aqui no Ilê Axé Almoguian, dia 10/7, às 16 horas, aqui em Franco da Rocha. Você que está aí em Franco da Rocha, você que quer conhecer o Ilê Axé Almoguian, o Ibealá Coromegegê, participar da festa de Xangô, participar da iniciação desta Almorixá que está saindo, que é a Cris de Mendes. Então faça parte, você também, desse axé, dessa egrégora, cada dia mais vai crescendo e cada dia mais vai tomando conta das pessoas. Quero agradecer a todos os internautas que me mandam e-mail, eu quero agradecer a todos do fundo do meu coração que assiste meus vídeos no YouTube. Tem lá um vídeo sobre dominomancia, muito bacana. Você só colocar lá no YouTube Dominomancia, que você vai ver lá o vídeo do Marcelo Alban explicando um pouco sobre esse oráculo do dominó, como funciona e como agir. E também nós estamos lá no Espaço Elevação com os cursos online abertos de odologia. Você pode se inscrever, você pode fazer parte, entender um pouco de odologia, fazer a odologia dos seus amigos, fazer a sua própria odologia, aprender a trabalhar a odologia, aprender a lidar com a odologia e fazer também uma profissão, ganhar um troco. Você está aí parado no final de semana, não tem o dinheiro para ir no cinema, de repente você pode fazer a odologia de um amigo, cobrar baratinho, fazer um preço camarada de 3, 4 pessoas e dizer a vida dele. Então vem aqui fazer parte também dessa turma de odologia que está formando cada dia mais e mais alunos e pessoas conscientes do que é Odu, tá? A odologia é uma ciência que ensina você a trabalhar com os números da data de nascimento, com os Odus, mostrando os caminhos, as necessidades que as pessoas têm na Terra. Por quê? Como eu disse no começo do programa, nós cultuamos
ancestralidade. Nós cultuamos os nossos ancestres. Então nós devemos sempre rever estas condições de vidas passadas para melhorar o nosso presente e futuro. Axé em seus caminhos, e eu quero convidar aqui o meu amigo Alan para fazer parte do programa e me ajudar aqui. Boa noite, Alan. Axé em seus caminhos. Axé em seus caminhos, Marcelo Alban. Boa noite, tudo bem com você? Tudo bem, só um pouco gripado, mas isto faz parte da vida de um zelador de orixá, né? É verdade, lidar com temperaturas diferentes. Você que esteve em Recife, agora na cachoeira, porque já tá frio, a água da cachoeira gelada, né? Verdade. Vem aí para ajudar você a pegar essa gripe, mas isso passa. Aos nossos ouvintes, boa noite, obrigado pela presença, Marcelo, uma audiência fantástica dos nossos companheiros hoje, como toda sexta-feira. E lembrando aí, o curso de Odologia, o Marcelo comentou, está com matrículas abertas. Essa semana que vai entrar, nós vamos dar uma prorrogada de uns dias só, para aquele pessoal que não conseguiu se matricular a tempo, que se matriculou, mas não recebeu ainda, para que confirme sua matrícula. Então a gente ainda vai deixar essa semana para vocês, tá? Qualquer dúvida, entre em contato com a gente aí no MSN, que é contato@marceloalban@hotmail.com, ou acessem o site lá no formulário de contato, nós esclarecemos as dúvidas também. www.estudaremcasa.com.br. E essa turma aí, Marcelo, de Odologia, é bem comprometida com a espiritualidade, a gente está bem contente com esse pessoal. Parabéns ao pessoal da turma passada, e agora esse pessoal que entrou agora, pessoal comprometido com a religião, a gente está contente com isso. Isso é muito bom, porque eles vão abrir um leque de conhecimento, um leque de espiritualidade que vai ajudar cada um conforme a sua necessidade, porque a odologia ela é uma ciência. Então você que é um bandista, você que é do candomblé, você que é da Angola, do Queto, do Nagô, budista, você que é evangélico, quer aprender odologia, quer ser um ser melhor, quer fazer a diferença aqui na Terra, então faça esse curso de odologia, porque este curso vocês não podem perder, porque ele explica, ele dá visões, tá? E você ali, você pode mandar suas dúvidas, porque o que acontece? Os alunos muitas vezes têm vergonha ou têm preguiça, vamos dizer assim, de estar mandando suas perguntas, mas vocês podem estar mandando as perguntas, porque eu entro todo dia na sala virtual para responder as perguntas. Eu sempre estou mandando, os vídeos já estão compostos lá na sala, então vocês vão ter toda semana uma aula, vocês podem estar tirando as dúvidas, vocês podem estar perguntando, recebendo uma explicação mais aberta, não é verdade, Alan? É verdade, é verdade. O curso de Odologia está uma delícia, Marcelo, é extremamente didático. O príncipe hoje, você tem essa facilidade com a câmera, né, Marcelo? Falar com o público direto dessa forma virtual. Então, o curso está muito bacana, muito fácil de entender mesmo. Assim, o pessoal que entrou, acredito que pelo menos 80% já está no meio do culto, já está envolvido e está buscando algo mais. É um pessoal aí que está 20, 30 anos no mundo do orixá, tá nesse mundo mesmo, é pelo que a gente percebeu. E alguns aí começando agora também super dedicado a conhecer a espiritualidade de verdade. Isso. É verdade, isso é muito bom, e as pessoas sempre estão aprendendo mais, sempre estão compreendendo mais a energia do orixá em suas vidas. Isso é muito importante, porque as pessoas muitas vezes, que nem hoje eu peguei esse tema sobre sacrifício, sobre ancestralidade, porque em Recife o culto de orixá tem algumas deficiências por ter algumas misturas de outras tradições que não condizem exatamente com o culto de orixá. Sim. Então eu vi assim que eles louvam a ancestralidade muito, de uma forma mais brasileira, e misturam com um pouco da ancestralidade africana, criando um certo atrito, entendeu? Entendi, Marcelo. Então hoje é bom as pessoas que estão escutando aí o programa, os internautas, entenderam um pouco o porquê de sacrificar um animal, o porquê do banho de sangue, o porquê. Então fica aqueles muitos porquês, né? Verdade. Então hoje nós vamos esclarecer isso aí com certeza, né, Alan? É verdade, eu gosto muito quando você fala de sacrifício. É um assunto que me atrai muito, porque a gente vê muita gente matando o bicho, só matando, sem um fundamento, o porquê daquilo. Né? Eu gosto muito quando você fala sobre o corte, sobre esse tipo de fundamento, para esclarecer tanto as pessoas que são contra porque não sabem o que é, quanto aqueles que fazem e não sabem o que estão fazendo. Então, verdade. É um assunto realmente polêmico, eu gosto muito quando você fala disso,
porque esclarece muito. Eu acho que é um assunto aí que vem aí pra colocar uma pedra em cima dessas besteiras que a gente vê na internet. Eu vejo muita coisa. Eu acho que eu te mostrei uma vez algumas coisas. Mostrei, Marcelo? Sim, mostrou. Fiquei passado. Imagina as pessoas que não sabem o que é. Fica passado também. Fica achando que o culto é aquilo, né? É verdade. Mas o culto não é só isso. O culto, ele é além, entendeu? E pra gente entender um pouco isso, alguns programas passados, eu falei sobre ancestralidade, sobre Egum, sobre Egungun, sobre Elerê, sobre a famosa história do Exu Mirim, né? Sim. Que da onde que vem, por quê? Então, nós, vamos dizer assim, começamos um universo novo para muitos aí. Verdade. E hoje, para mim falar de sacrifício, falar de matança de animal, o que nós temos que entender? Que a ancestralidade era formada por Iaiabó e Iaiató, né? Que são o princípio masculino e feminino da ancestralidade. E ali nós vimos o que? A ignorância dos seres sobre a Terra. Então, ela é Dumare, Deus, né? O criador de tudo. Conversa com Oromilá e pede que se dê um direcionamento à condição humana aqui na Terra. Então foi aí onde nasce o sacrifício, aonde nasce o culto ao orixá, para que haja o quê? A evolução do ser, passando da ignorância para uma luz plena, aonde ele tem a consciência de encontrar o caminho de Deus e seguir. Porque nós temos os inimigos visíveis, né, que são aqueles que nós enxergamos aí no dia a dia, e nós também temos os inimigos invisíveis, que pelo qual nós não enxergamos. E esses inimigos invisíveis são os que causam a doença, são os que causam os problemas que nós encontramos no dia a dia, deixando assim a nossa energia baixa, criando um círculo de negatividades que nós buscamos o quê? Um passe do caboclo, um banho de cachoeira, um banho de 7 ervas. Procuramos várias ciências para poder o quê? Melhorar a nossa essência sobre o corpo, né? Sim. Então tudo isso é bom, funciona, é certo, como é? Então tudo isso fica aquelas incógnitas, né? Aquelas perguntas mal respondidas. Então o que acontece? O ser humano tem que entender que quando ele vai fazer um ritual, um culto, qual ele seja, tem que haver um certo preceito, ou seja, colocar regras naquilo que ele vai fazer. Então o que acontece? Quando o zelador vai para a casa de candomblé fazer um sacrifício, ele coloca algumas regras ali para fazer. Só que as pessoas que vão atrás de ajuda não colocam esses preceitos. Ela vai no mercado, ela vai lá no cemitério, ela vai no bar, ela toma uma cerveja, aí ela vai em busca de uma ajuda espiritual. E não é assim. Sim, é verdade. Então o que acontece? As energias negativas já vão indo, atrapalhando, criando desestruturas, tanto psicológicas, né? Criando fantasma que não existe, tanto as mentais, porque as mentais são aquelas que nós começamos a ver no nosso cotidiano, ou seja, que não existe, mas nós acreditamos que está existindo aquilo. Então precisamos ter alguns preceitos para podermos entrar no templo e poder resolver o problema, né? Mas isso não acontece. Então o que acontece? As pessoas acabam fazendo besteira. Essa semana eu escutei de um filho de santo que trouxe um parente dele aqui para minha casa, e a mãe de santo falou que precisaria sacrificar um casal de cabrito e 16 frangos para o caboclo do filho de santo. E ele achou aquilo absurdo, porque eu sou de uma umbanda, eu não tenho nada a ver com o candomblé, vai fazer sacrifício, eu não sou a favor. Então a pessoa ia fazer um ato, a mãe de santo da casa, sem saber o que ela estava fazendo. Sim. Ainda mais para uma entidade que é uma entidade totalmente brasileira e que tem o seu próprio culto e a sua própria forma de zelo. Verdade. Então temos que ter cuidado. Então ele veio aqui, teve uma consulta comigo, foi através do jogo de búzios, eu falei que não era necessário e que ele só precisava
direcionar alguns odus que estavam desalinhados à vida dele e que o ori dele estava perdido, ou seja, a cabeça. Então teria que fazer uns rituais para orixá ori. E ele saiu daqui muito contente, me agradeceu, sabe, hoje já me ligou de novo agradecendo. Por quê? Porque você tem que ter a explicação, né? Verdade. Você tem que ter uma ciência, um conhecimento, um entendimento para passar aquilo para o seu consulente, para o seu filho de santo, que não ofenda vamos dizer, o mental dele, porque muitas vezes você fala em sacrifício, a pessoa toma um choque. Verdade. Entendeu? Eu não quero fazer sacrifício, eu não quero isso. Só que o engraçado, ninguém quer fazer sacrifício, mas todo mundo gosta de ir numa lanchonete comer cachorro quente, todo mundo gosta de ir numa lanchonete comer um bom hambúrguer, né? Verdade. Aí é bonito, né? Então todo mundo deveria ser vegetariano. Tem razão. Porque aí não mataria nada, né? Lembrando que a carne, você vai falar disso, né? Mas a carne é totalmente utilizada, né? Sim, bastante. E o engraçado é assim, aí vem aquele preconceito dos vegetarianos, que eu acho muito engraçado. Eles falam assim, eu sou vegetariano, eu não como carne, eu não mato nada. Mas espera aí, a partir do momento que você quebra um galho de árvore, você não está sacrificando a árvore? Verdade. Então, é um sacrifício. Então é isso que as pessoas têm que começar a compreender. Que tudo no universo existe o quê? Um sacrifício. Se você pegar uma folha e quebrar, você vai tirar um sangue dela, o sumo dela é um sangue, e você está matando aquela árvore, você está quebrando aquela árvore. Então as pessoas têm que compreender que tudo é um sacrifício. Mas a partir do momento que você faz um sacrifício consciente, você faz um sacrifício dentro do ritual correto, você não tem problema. Eu já vi pessoas pegar o machado, puxar a cabeça do cabrito, colocar em cima de um tronco e cortar, dizendo que estava fazendo ritual para Exu. Nossa. Você tá entendendo? É mal? E a pessoa diz que é satanista, a pessoa diz que é isso, que é aquilo outro, e ela foi lá e pegou o facão e sacrificou. Nossa. Não fez um ritual, não fez um preceito, não fez nada, foi lá e pá. E todo mundo que estava ali envolvido na bobagem ali teve algumas perdas, teve alguns caminhos rompidos, entendeu? Caramba. Então as pessoas têm que ter cuidado, porque para matar para o Baluayê é de uma forma, para se matar para o Xumaré é de outra forma. E Nanã é um orixá que não gosta de sangue. Como que sacrifica um bicho para ela? Então são segredos que a casa de culto de orixá tem. Claro. Então as pessoas muitas vezes acham que é tudo igual. Porque pega a faca, passa no pescoço do bicho, cai o sangue e acabou. E não é. Porque o mistério não tá só no derramar sangue, né, Marcelo? Não. A ideia ali não tá aí, não é isso. Existe, como você falou, o preceito, existe todo um ritual, né? Antes, durante e depois, né? Porque as pessoas têm que entender que quando eu termino a matança, eu tenho que fazer o ritual Alçane, que seria um axixê. Isso ninguém sabe. 70% dos babalorixás e alorixás não sabe o porquê se reza a folha depois que acaba o orô de santo. O porquê reza as folhas, porquê se faz o Itá, porquê se faz o IG, porquê se faz os rituais que ali estão colocados. Não sabe. Entendeu, Alan? Não sabe. Por que não sabe? Porque eles aprenderam, alguém falou faça e eles fizeram e nunca questionaram. Mas quando você mata um bicho, você é obrigado a fazer as rezas das folhas, porque é um axixê. Você está dando satisfação daquilo do que você acabou de fazer. Olha. Dizendo assim, olha, eu matei, mas foi por isso, por aquilo outro. E as pessoas não fazem isso. Você entra dentro de um quarto de santo, você vê o Iaô todo sujo de sangue, parecendo que ele saiu de uma guerra. E aquilo não é preciso, minha gente. Entendeu? Existe as coisas certas para pôr na cabeça do Iaô. Existe a forma certa de fazer o ouro. Então hoje as pessoas perderam isso e não sabem. As pessoas não dão satisfação do que estão fazendo. Simplesmente faz, mas não sabe dar explicação. Então as pessoas têm que entender que para cada matança existe um rito. Ontem mesmo
teve ouro de Xangô aqui em casa, foi matado um carneiro a Xangô. Já foi uma outra forma de fazer a matança, já foi uma outra forma de fazer o ebó, já foi uma outra forma de dar satisfação ao orixá. Já foi totalmente oposta do que foi feito, vamos dizer, em um outro toque para o orixá. Então as pessoas têm que entender, para cada matança existe uma forma de culto, existe uma forma de cultuar, né? E as pessoas muitas vezes não sabem por quê. Então você que está aí na sua casa, não sabe como perguntar, não sabe como começar nem terminar, me adiciona aí no MSN, que é contato@marceloalban@hotmail.com e mande suas perguntas, suas dúvidas, suas críticas. Só não vale xingar. O resto pode fazer o que você quiser, porque nós estamos aqui para responder as suas perguntas. Então é muito importante, Alan, as pessoas entender. As pessoas têm que entender, Alan, que as coisas não funcionam da forma que elas pensam. Sim. Entendeu? Então as pessoas têm que começar a desenvolver uma consciência racional e perguntar o porquê. Que folha que vai na boca do bicho quando vai matar? O primeiro sangue vai direto pro ibá, vai pro chão, vai pra cima do telhado, joga na cara da pessoa. As pessoas não sabem nada disso. As pessoas simplesmente pegam a faca e passam no pescoço do bicho e acabou. É verdade, Marcelo. Não pode. Não pode, não é verdade, Alan? Eu acho que é isso que mais acontece. Acho que dizer que se mata o bicho, se faz o corte, isso é muito comum, popular. Mas a ideia é essa. Pra que se faz isso e como se faz, e cada detalhe que acontece. Por isso que eu gosto que você fala disso, até porque existem situações que se pode substituir o sangue também, não pode, Marcelo? Sim, pode. Algumas situações, sim. É o caso de Nanã. Sim. No caso de Nanã, você substitui o sangue por outra coisa. Entendeu? Então, pode sim. É o que as pessoas têm que entender, né? Sim. Que existe a substituição, existe o jogo de búzios onde você consulta, existe o opelê onde você consulta. Um ebó que pode ser dado ao invés do sacrifício. Ao invés daquele sacrifício, você muda. Existe 256 odus. Bacana. Ó, estão perguntando, Marcelo, para você aqui se o sangue que é dado para o orixá, para que o orixá usa? Então, o que as pessoas não entendem é que quando você vai dar vida ao orixá, existe a presença de um ancestral masculino e feminino. Então, aquele sangue que cai ali é nada mais ofertado àquele ancestral feminino, àquele ancestral masculino, para que se gere uma energia daquele orixá na sua vida. Que você se imante naquele orixá para ele possuir você e poder te dar caminho, te dar situações. Um exemplo foi dado uma vez numa palestra que Salomão sacrificou mais de 120 mil carneiros, né? Sim. Para que Deus viesse falar pela última vez com ele. Então, olha quantos carneiros foram sacrificados em nome de Deus, para que Deus falasse pela última vez com Salomão. Então, o africano, ele tem essa visão que para que o orixá fale, tem que haver o sacrifício, tem que haver o rito, tem que haver o culto. Por isso que diz culto, é cultuar, é exaltar, é abalar, é chamar, é invocar. Então você faz isso e você oferta aquele sangue ali, aquele sacrifício, para que a pessoa possa sentir aquela energia dentro dela e que aquele orixá cresça, né? Então o que acontece? Na maioria das obrigações hoje que nós presenciamos hoje, sim, é acompanhado de matança de animais. Só que não é só galinha e cabrito, são vários tipos de animais, entendeu? Sim, Marcelo. Então não é só a pessoa, só vou sacrificar só galinha, só pombo, só angola. Não. Existem outros animais também. E esta cerimônia, ela é uma das mais importantes dentro do culto africano. Por quê? Porque ela gera requisitos e prática do zelador para se fazer. Então, não adianta a pessoa achar que viu um orô, sim, ou seja, uma matança pela primeira vez, e que ela está apta a fazer também. Não. Por quê? Porque existe uma organização do terreiro, existe
as pessoas responsáveis, além do Babalorixá ou da Yalorixá, que é também o Ashogun, ou seja, o mão de faca, para auxiliar e ter o êxito do sacrifício que ali é feito no momento exato, né? Sim. Existe também a ajuda da Yalaxé, existe a ajuda de outras pessoas que ali estão presentes para que tudo saia conforme. Porque as pessoas têm que entender a função do Akassá, a função do Obi, a função da água e a função do que vai ser usado ali, que nós chamamos de tempero, ou seja, o dendê, a cachaça, o mel, o mitorô, o aruá, o xere. Então tudo isso tem um porquê de ser usado. Então não é simplesmente somente o sangue. Existem vários elementos que compõem o fundamento de um orô, de uma matança. Sim. Né? Então, uma matança mal feita, ela é rejeitada pelo orixá, ela é rejeitada pelas entidades que ocupam aquela casa e vira uma cobrança em dobro em cima do zelador e das pessoas que ali estão presentes naquilo. Entendeu? Entendi, Marcelo. Então é uma coisa muito complicada. Então não é simplesmente matar, não é simplesmente cortar, não é simplesmente ver o derramamento do sangue, mas sim também a compreensão do porquê fazer o sacrifício e o porquê usar aquele animal, entendeu? Entendi. É que a gente já ouviu falar uns absurdos aqui. Eu sempre gosto de ressaltar isso, os absurdos que acontecem, até para que a gente possa corrigir. Fatos que a pessoa enrolava no arame farpado uma galinha, um galo, um frango, que cortava as pernas do cachorro. Não sei se eu cheguei a passar alguma vez para você no programa, mas já vimos esses absurdos aqui. Mas existem vários. Outro dia, uma mãe de santo falou para mim que... Uma mãe de santo de nome, uma pessoa que já é velha de orixá, falou para mim que para Exu aceitar a obrigação dele, depois que mata os 7 frangos para Exu, sim, tem que matar um frango pelas costas, abrir e colocar toda a sujeira que ali ficou no chão dentro das costas do frango vivo. Nossa. Eu perguntei assim, e pra que serve isso? Porque só assim Exu vê que realmente você sacrificou com gosto. Eu falei, então, na casa da senhora é assim, porque na minha eu não faço assim não. Se o Exu ficar dependendo de eu abrir um frango pelas costas, colocar toda a sujeira dentro, ele vai morrer então lá sem comer, porque eu não faço isso. Então são absurdos que as pessoas falam, fazem e não perguntam por que fazem, que é o pior. Tem razão. Entendeu? Então existem várias situações que, vamos dizer assim, acontece anteriormente ao sacrifício. Então não é simplesmente isso. A folha que vai no chão, a folha que vai na boca, a folha que vai limpar aquela energia negativa que o sangue gerou também. Então tudo isso é importante saber. E muitos não sabem. Bacana, você falou uma coisa agora, Marcelo. A energia negativa que o sangue gerou. Por qual razão ou por que ele gerou uma energia negativa? Porque o que acontece? Todo sacrifício você chama a presença de ancestralidade, né? Tá. E automaticamente nessa ancestralidade exige a presença de Amin Axorongá, né? Sim. Então quando você gera essa energia, Amin está ali. E se não for tirar da parte dela e de Exu Buruku, que é o Exu que fica para levar as maldições, as pragas, que é um Exu negativo, se você não tirar a parte dessas duas entidades, você gera uma energia tão grande negativa que você depois não consegue reverter, entendeu? Entendi. Porque para cada parte do bicho sacrificado, para cada ato feito, existe uma entidade que toma conta, entendeu? Entendi. Então, a cabeça pertence a tal orixá, o capacete a tal orixá, o que está dentro ali, vamos dizer que é a buchada, pertence a outro orixá, as penas pertencem a um outro orixá, o sangue a outro orixá. Então, são vários orixás que recebem aquela sacrifício para que se gere um orixá na cabeça de um filho, entendeu? Entendi. Então, você pode gerar uma energia negativa se você não souber ofertar
cada um o que é de merecimento, entendeu? Entendi, Marcelo. Então o que acontece? As pessoas vão lá, sacrificam para Exu, sacrificam para Ogum, e o mais perigoso de tudo, Alan, não é sacrificar para Orixá. É essas pessoas que sacrificam para Pombogira e Exu de rua, ou seja, para, vamos dizer, pro Exu Tiriri, pro Exu Ventania, pro Exu Giramundo, entendeu? Entendi. Por quê? Porque eles não são considerados Exus. Eles são catiços, entendeu? Entendi. São ancestralidades terrestres que viveram aqui. Então, até ele chegar, existe uma energia. Existe um ser que toma conta deles, ou seja, um guardião. E as pessoas acabam matando em cima deles e não dando a parte para este espírito responsável, entendeu? Ah, para o guardião acima deles. Isso. Aí o que acontece? Gera um transtorno muito grande na vida da pessoa. A pessoa acaba fazendo várias coisas, ela anda por um lado e perde por outro. Entendi. E não sabe o porquê. Porque existe, para quando você vai mexer com o catiço, que nós chamamos de catiço, sim, que são essas entidades, né? O Tiriri e entre outros, sim, existe um ebó específico para pagar essa encruzilhada, que ali é feito para pagar o corimetá, ou seja, a encruzilhada de 3 pernas, para que o agé, ou seja, o lado ruim, o lado negativo, não venha parar sobre a cabeça da pessoa. Então existe todo um ritual. Então não é simplesmente chegar lá e dar. Então é muito perigoso sacrificar para caboclo, é muito perigoso sacrificar para preto velho, é muito perigoso sacrificar para cangaceiro, é muito perigoso sacrificar para pombagira, porque traz uma energia que você não tem controle. Então temos que compreender e entender o motivo pelo qual o sacrifício é feito e como fazê-lo, entendeu? Entendi. Porque as pessoas dão o sangue. Aí automaticamente elas já dão uma comida em cima, sabe? Elas não esperam os dias certos para rear uma comida seca, vamos dizer assim, reforçando o que elas pediram ali. Ah, tudo tem um porquê ali, né, Marcelo? Tudo tem um porquê. E esse porquê ninguém explica e ninguém faz direito. É aonde acaba virando merda. Fantástico. Muito bacana isso. E como eu falei, eu gosto muito quando você fala disso, porque a gente vê essas coisas, a gente vê o pessoal inventando, porque viu numa casa fazer, acha que é realmente só isso, cortar, derramar o sangue, e acabou. E na verdade tem um porquê de tudo. Eu particularmente já não sabia que existia uma energia, um orixá diferente para cada parte do bicho, do animal ali. Sim, existe. Cada um tem o que é de merecimento, entendeu? Um toma conta do ori, o outro das pernas, o outro do peito, o outro que está dentro, o outro que está fora. Então existe todo. E a forma de arrumar também é muito importante. Imagine você pegar um avião e lá no céu ele perdeu as asas e o rabo. Sim. Ele vai sair caindo, aí vai cair em cima de casas e casas. Então existe também a forma de se arrumar para cada orixá. Interessante, hein? Bacana, Marcelo. Gostei muito. E lembrando aqui, quem quiser adicionar no MSN, o MSN é contatomarceloalban@hotmail.com. Contatomarceloalban@hotmail.com é o MSN que estamos aberto agora, está recebendo as dúvidas, os questionamentos, como o Marcelo disse também, as críticas. Então participem do programa, aproveitem que é uma grande oportunidade, né, Marcelo? Hoje... É verdade, porque as pessoas podem tirar suas dúvidas, entender. É a mesma coisa as pessoas fazerem e compreender o porquê estão fazendo. São dois caminhos totalmente diferentes. Então eu quero deixar bem claro para vocês, internautas, se vocês estão pensando em fazer um sacrifício, antes vai entender o porquê daquele sacrifício. Para que não se dê mal no final. Não se metam em, vamos dizer assim, em caminhos obscuros que vocês não tenham conhecimento, porque depois para retornar, aí o negócio é muito bravo, né? Muito bravo mesmo. E nós vamos aqui para um rápido comercial. É o tempo de vocês beber água, refletir, e o povo aqui, eu descongestionar meu MSN, e o povo mandar mais perguntas. Então você que está em casa, internauta, manda suas perguntas aqui para o contato marceloalban@hotmail.com. Ache seus caminhos e voltamos dentro de alguns minutos. Você está ouvindo
o programa Raízes do Culto. A apresentação de Marcelo Alban, sacerdote do culto orixá e mestre em alta magia. Continue conosco. Axé em seus caminhos. Voltamos com o programa Raízes do Culto e hoje falando sobre sacrifício, as variações e formas de se fazer o ritual de matança, né? Como matar cada bicho, o porquê de matar cada bicho. Não é simplesmente matar, falar, eu vou lá e faço ouro e acabou. Não, existem formas, né? E aqui as perguntas já vão chegando, os internautas que no intervalo aqui já começaram a mandar várias perguntas, Alan. É verdade, verdade. Aqui também, Marcelo, inclusive já deixa eu te passar uma antes que o pessoal me bate aqui. O André pergunta, qual o princípio básico de Oduduia? Não sei se seria isso, é o que está escrito. Oduduá. Isso. Oduduá, o princípio básico de Oduduá é o negro, né? Ele é um Obatalá também. Isso eu já expliquei nos primeiros programas que eu fiz, que existe 3 Obatalás. As pessoas acham que o Obatalá é simplesmente Oxalá, né, que é o branco. Mas o Olokun também é um Obatalá e é da criação do vermelho. E Oduduá é da criação do negro. O princípio dele é o princípio da evolução, ou seja, é aquilo que tudo que acontece misteriosamente que abre, o Dudu está presente ali. É um orixá muito difícil de ser cultuado aqui no Brasil, porque o culto dele aqui se perdeu muito. Tá? É um culto muito difícil de se cultuar aqui no Brasil, Alan. Certo? Não é um orixá fácil, não. Existem vários rituais. Ele está ligado totalmente ao culto de Egungun, de Orô, entendeu? Dos Irumolés mais antigos. Ele é o Pachorô da evolução desses Eborás, Irumolés. Então é um orixá muito complicado. E ele é representado na cabeça do Yaô pelo Wage, que é a cor negra, né? É o azul, mas na verdade é a representação. O sangue negro das folhas está ligado ao Dudu. Então é um orixá muito complicado. É um orixá que tem muitos ebós, porque a pessoa deixa o orixá, ela estaciona na vida. E é difícil a evolução dela. Então precisa se fazer ebós, ela precisa cuidar muito bem do ori para poder ficcionar uma posição. Fixasse bem aquela posição do que ela quer, do que ela está buscando, porque senão o Dudu não deixa a pessoa andar. Olha, interessante isso. Né? E aqui também o Daniel, ele pergunta qual a diferença de Xangô e Airá. Isso eu também já expliquei em outros programas, mas eu falo de novo. Airá não é Xangô. E Xangô não é Airá. O povo fala, eu sou de Xangô Airá. Não, Airá ele é chaveiro, tá? É da cidade de Equiti. É um orixá ligado totalmente ao culto de Oloroquê. É um orixá de Fon. Tá? Ele vem da cidade de Efon junto com outros orixás para as terras de Urubás. Ali ele forma um exército junto com vamos dizer assim, o parente mais próximo dele, que é o Shogyan, que também o culto desse orixá aqui no Brasil é totalmente perdido. Então é um culto totalmente diferente do que o pessoal acha de Xangô. Xangô já está ligado a Oió, a Tapa, a Nagô, porque Xangô ele governa esses três reinados, né? Tanto ele governa o Nagô, quanto ele governa a Tapa, quanto ele governa Oió. Então Xangô é tirano, é um orixá guerreiro, é um orixá que domina com mão forte. Já Airá não, Airá é um ferreiro que se torna guerreiro, junto com seus irmãos Jagum, que não é Omolu, já se junta com a sua irmã Olopondá, né? Então ele é um orixá que ele se torna guerreiro devido à necessidade que ele tem de sobreviver em novas terras, né? Então é assentado em Gamela como Xangô? Não, é diferente. Os ebós também diferente. Ele responde muito no do Jobê, tá? No do Yuarim também. Então é orixás bem diferente, viu, Daniel? Xangô usa marrom com vermelho e branco. Airá usa mais branco, usa azul. Só tem um dos seus irmãos que usa um vinho incandescente, mas é devido a vamos dizer, um ritual. Então é bem complicado. Se eu fosse falar de Xangô e a diferença de Xangô e Airá, eu tinha que ficar um programa inteiro explicando, porque são
divindades totalmente opostas uma da outra, tá? Então não confunda Xangô com Airá. E nem diga que Xangô é Airá e nem diga que Airá é Xangô. Porque os dois acabam criando um certo atrito. A axé em seus caminhos, tá certo, Daniel? Bacana, Marcelo. O Lucas pergunta, tá? Alguns dizem que Oxóguian é algum menino, outros Oxalá menino. Quem realmente é Oxóguian? Nenhum dos dois, tá? Ele nem é menino e nem é algum menino. Por quê? Oxô quer dizer feiticeiro, tá? Ele é o feiticeiro da cidade de Ediobo, na África. Ele é um orixá do Igiri, do Atori. Então ele diz que ele mata a alma daqueles que são injustos, entendeu? Entendi. As pessoas que fazem injustiça. Então ele não é o Ogum menino, nem é o Oxalá menino. Oxóguian é um culto diferente, é um orixá de um culto que ele come ovelha, que aqui no Brasil o povo não dá para ele, mas ele é um orixá que come ovelha. Ele usa branco, azul e vermelho, porque ele está ligado à sociedade de Equiti, entendeu? Aonde Airá e seus irmãos governaram. Então ele é um orixá bem agressivo, não é um orixá que a gente pode ficar cultuando ele toda hora e nem exaltando o nome dele. Tanto que a saudação dele diz: Epa, pá, pai, não me mate. Porque ele é um orixá de briga, é um orixá de pancadaria. Ele é o senhor do Olorogum, senhor das brigas, das fofocas, das confusão, entendeu? Sim. Porque ele é um feiticeiro, então ele não gosta de ser muito chamado, entendeu? Entendi, Marcelo, bacana. Olha só, o Sérgio de Portugal, ele diz o seguinte: Olá, Marcelo Alban, estou ouvindo você aqui na Europa, Portugal. Suas explicações e elucidações são muito importantes para quem está iniciando na Umbanda. Por vezes queremos fazer coisas por intenção de agradar, mas podemos fazer algo errado. Ao invés de agradar, estamos nos prejudicando por falta de conhecimentos. Aí ele se refere ao que eu acho que você está falando, parabenizando o programa. Obrigado, Sérgio, pela sua presença, irmão. Então, o que acontece? As pessoas têm que entender que para tudo existe um Itã. Para tudo existe uma forma de culto. E muitas vezes nós queremos realmente agradar o nosso orixá, nós queremos dar a ele tudo que ele pode melhor, mas nós esquecemos de perguntar se ele quer aquilo. Esse é o grande erro de todos, tá? De todos, até muitas vezes da minha parte também. Não é, isso é do ser humano, mas a gente quer agradar. É que nem um filho, nós queremos agradar o nosso filho e nós contribuímos para que ele se torne uma pessoa má na sociedade de tanto agradar, entendeu? Entendi. Então o orixá é a mesma coisa. Nós muitas vezes temos que parar e perguntar se é aquilo realmente que o orixá quer. Porque muitas vezes a gente quer dar um elefante e o orixá não quer um elefante, ele quer apenas um acaçá. E aí é onde a gente se estrepa, entendeu? Entendi. Então não existe dentro do orixá, eu falo isso para todos, não existe boa intenção, tá? Existe o certo, existe a razão. Qual a razão de você fazer o sacrifício? Qual a razão de você ofertar aquilo? Qual a razão? Então sempre tem que haver a razão, entendeu? Entendi. Bacana, Marcelo, muito legal isso. Olha, o Thiago pergunta, mas Oxóguian pertence à família dos Fum? Seria isso? Fum? O Oxóguian, ele faz parte, sim, da cosmologia dos orixás brancos, que seriam os funfuns. Mas ele não é simplesmente um orixá funfun, tá? Ele tem um princípio, porque o Xolufon, que é o feiticeiro da cidade de Efon, ele tem uma origem ligada também ao Odudua, que é o negro. Então nós não podemos falar que os orixás são todos funfun. Quando nós falamos são orixás funfun, nós estamos se referindo ao princípio da criação, que é a luz, que é a claridade. Mas nem todos os orixás que são funfun são brancos. É o caso de Airá. Airá é vermelho, come dendê, come pimenta. É o caso de Jagum, que usa marrom e branco e vermelho. É o caso de outros orixás que também fazem parte da cosmologia dos orixás brancos, mas não usam branco. É porque eles fazem parte de uma evolução. Não quer dizer que eles são brancos, entendeu? Entendi. Essa classificação de branco que você se refere também vai na diferença aí das oferendas e de tudo que se utiliza, que nem você falou, o Airá vermelho come pimenta. Os brancos não comeriam pimenta, por exemplo. Só para uma observação em cima disso.
Então, o caso é o seguinte, o Shogyan, ele não come pimenta, ele não come dendê, ele não come coisa vermelha, porque ele já é um orixá muito estressado, muito quente, muito revoltado. Para vocês entenderem, pega o gelo seco e coloca na pele. O que vai acontecer? Ele queima de tão gelado que ele é, não é? Sim. E o Shogyan é assim. Então, se você colocar algo quente em cima dele, você vai transmutar essa energia para mais quente ainda. Entendi. Então você cuida dele com coisas brancas, que nem o povo usa muito azeite de oliva, né? Pra fazer comida de orixás brancos. Mas eu pergunto, gente, lá na África existia óleo de oliva? Se é um óleo usado totalmente na Europa? Em cultos europeus? Então, o que acontece? É usado a banha de ori. Você pode usar até o óleo de oliva aí, não tem problema. Mas o certo é você temperar as coisas junto, colocar banho de ori, para que você traga a tranquilidade, a apaziguação. Colocar efum em cima da comida desse orixá, que é o Shogyan. Por quê? Para ele acalmar, para ele resfriar, para ele ficar brando, porque é um orixá muito quente, é um orixá de briga, então você tem que estar sempre resfriando ele, entendeu? Entendi. Então é isso que as pessoas têm que entender. No caso de Airá, ele precisa da pimenta, ele precisa do dendê para poder se esquentar. Por quê? Porque ele é um orixá que ele é de explosão, ele não é contínuo, ele explode e acabou. Entendi. Então é diferente. Então tem que se conhecer bem mesmo, o que é o orixá. É isso que as pessoas não entendem, entendeu? Entendi, bacana, Marcelo. E lembrando aos nossos ouvintes que estão chegando agora, estamos ao vivo com o programa Raízes do Culto. Neste momento, 8 horas e 55 minutos. Quem quiser participar com suas dúvidas, questionamentos, suas críticas, sugestões, o MSN é contato@marceloalban@hotmail.com. Alban é com N no final, tá? Bastante gente adicionou com M, mas a gente corrigindo o pessoal aí na internet para facilitar, é Alban com N. Contato marceloalban@hotmail.com. Então o que acontece? As pessoas têm que entender que quando se trata de fazer uma oferenda, existe a pessoa específica para isso, entendeu? É o caso do Ashogun. O Ashogun, ele não está ligado ao sacrifício, a fazer a matança? Sim. Então, ele é responsável, depois do Babalorixá ou da Yalorixá, em fazer o sacrifício. É ele que sabe que animal que vai matar, como vai matar, qual a cantiga que vai se cantar ali, se rezar na hora, qual é o ofó que vai se falar na hora de fazer a matança, entendeu? Entendi. Então é ele que vai executar as coisas com maior perfeição, com o auxílio de algumas pessoas também. Então você vê que a mãe de santo vai lá, o pai de santo vai lá, faz o sacrifício, mas ele não tem auxílio muitas vezes de ninguém. É verdade. Ele fica responsável por tudo. Então acaba passando coisas despercebidas dos olhos do Babalorixá, porque ele está fixado naquilo só. Então tem que ter a Shogun, tem que ter o Paotum, o Paoci, entendeu? Tem que ter as pessoas ali envolvidas na hora, a Yalaxé e a Pedecé, tem que ter as pessoas para poder fazer o culto e sair com perfeição, porque você errou com o orixá, não tem volta, gente, não tem. Não adianta você falar, eu tava de bom coração. No inferno também tá cheio de gente com bom coração, tá? Então não é assim que funciona, não. Bacana. A coisa é feita de uma forma bem diferente do que as pessoas entendem ou vejam, né? Sim. É uma coisa que as pessoas do dia me questionaram e perguntaram assim, dentro do Candomblé quer dizer que o Pai de Santo, ele é o melhor, ele sabe tudo, ele é o bambambam. Eu falei, não é isso. Não existe o melhor, mas sim o mais experiente dentro do culto, né? As pessoas muitas vezes, elas podem não concordar com o que eu estou falando, mas elas têm que ver se elas têm a experiência e a vivência dentro do culto que eu tenho. É a mesma coisa eu querer me meter aqui no programa e falar de Umbanda. Eu não vou entender nada, porque eu nunca pratiquei Umbanda, então eu não posso falar de Umbanda. Eu tenho 20 anos dentro do culto de orixá, dentro da Jurema, dentro da automagia. Eu não tenho 20 anos de Umbanda. Então a gente tem que respeitar. Não existe o melhor, mas sim
pessoas que têm uma melhor experiência dentro do culto que pratica, né? Cada um tem lá o seu valor dentro do seu culto, cada um tem a sua visão que é colocada. E aí quando se reúne vários babalorixás e alorixás, eles discutem cada um a sua visão e chega no senso comum para que se faça um culto completo. Então cada um tem que respeitar o conhecimento do outro, porque não sabemos a origem do saber dele, então devemos escutar. Porque se eu escuto a minha própria voz 24 horas falando próximo ao meu ouvido, eu tenho que dar espaço para o outro também falar próximo ao meu ouvido. Então é isso que as pessoas não entendem. E fica aquele jogo de interesse. O pai de santo chega com uma roupa melhor, é porque ele sabe mais. O outro que chegou com uma roupinha de ração branca não sabe nada. E é isso que as pessoas têm que entender, analisar, entendeu? Porque hoje as pessoas se vendem dentro do candomblé pela roupa que ela está, pelo fio de conta que ela está, e não é assim. A sabedoria é axé. A pessoa pode ter um palácio, né? A pessoa pode ter uma casa de candomblé que é um palácio, e o outro tem um barraco. Muitas vezes aquele que tem um barraco tem um conhecimento melhor. Mas se aquele tem um conhecimento melhor, por que ele também não tem um palácio? Por quê? Porque não é o palácio que faz o axé. Não é a forma de se ver o material que se faz o axé, mas sim o que está dentro daquele axé. Muitas vezes ele não pode mudar, porque foi o ancestral que impôs aquilo para ele, e ele tem que viver aquilo para não perder o axé, para não perder a movimentação da vida dele. Sim. E hoje nós temos exemplos aí de pessoas que se vendem com fio de conto, com roupas bonitas, porque está com pano da costa de rechilier, porque está com pano africano na cintura. Isso não quer dizer axé, gente. O que quer dizer axé é o conhecimento, é a experiência que ele tem. Você vai para Salvador, você vê aquelas senhoras idosas, aqueles senhores idosos que têm cartilhas e cartilhas de manuais de ensinamento e de cultura de orixá para nos dar. Nós pegamos aí o exemplo no dia a dia dos africanos que vêm para o Brasil e eles andam com uma roupa que é natural do país deles, e eles não vê necessidade de usar um tênis caro no pé, eles não vê necessidade de usar um óculos caro no rosto. Então, para eles não faz diferença. O que faz diferença é passar o conhecimento, é construir aquilo que o Ifá quer, construir aquilo que o orixá quer. Isso que é o mais importante, e muitos não sabem disso. Aí acabam fazendo besteira, acabam raspando orixás errado, sim, perdendo toda a origem do orixá, né? E fazendo com que as coisas não aconteça realmente da forma que tem. Então nós devemos entender o porquê do sacrifício, o porquê de usar um fio de conta, o porquê de usar uma roupa. Porque muitas vezes a gente vai fazer um culto por orixá, nós colocamos a melhor roupa. Sim. E aí o orixá não dá nada pra gente. Por quê, né? Alan? É verdade. Por quê? Porque não houve a simplicidade. Tem um Iton, uma lenda de Ifá, que diz que Ifá chegou mais humilde numa casa e não foi bem recebido. E os seus filhos que chegaram com roupas caras, de luxo, foram bem recebidos. E Orumilá ficou para fora do palácio. E Exu vinha passando e perguntou a Orumilá por que não vá dentro do palácio? O que não está fazendo lá dentro, Orumilá? O que você não está mostrando para o povo lá dentro? Então, Exu começou. Aí Orumilá falou: não deixaram eu entrar porque eu estou simples demais. E Exu entrou. Sim. Como rei. E lá ele falou que Orumilá estava do lado de fora, e que a partir daquele dia o filho jamais poderia se aparecer mais do que o pai. Então o que acontece? Se meu pai chega na minha casa, eu tenho que me comportar com simplicidade, e o meu pai tem que ter a roupa de luxo. Mas hoje não. Os filhos de santo não são mais filhos. Não existe mais Iaô, não existe mais Omorixá. Hoje existe somente Ebomes. Hoje só existe zeladores. Não tem mais filhos. As pessoas não querem mais entrar na casa de candomblé e ser Iaô, varrer um chão, lavar uma louça. Eles querem ser pais de santos, sentar e dar risada. Só que eles também não têm conhecimento, não têm a ciência, não têm a experiência. Então eles acabam sendo pessoas que apenas traz situações
errôneas para dentro do culto, e aí a gente acaba perdendo o nosso direito na sociedade de mostrar o culto da forma que é realmente, né? É verdade, Marcelo. Verdade. Estão me perguntando aqui, Marcelo, se agora voltando no corte, se a pessoa, o Babalorixá, as pessoas que ele tem que chamar, que tem que colocar para que auxilie ele, tem que ser de confiança ou pode ser os filhos da casa? Tem que ser pessoas com cargos, né? Sim. Pessoas de confiança, primeiramente, lógico. Mas tem que ter pessoas que tenham cargo dentro da casa e que, vamos dizer, que saibam o que está fazendo ali. Porque eu te dou uma faca na mão e falo assim, ô Ala, corta aí, canta. Você vai olhar pra minha cara e falar, cantar o quê? É verdade. Como que corta? Então não é assim. Então tem que ter sim as pessoas de confiança, tem que ter as pessoas que ali auxiliam em tudo, que façam as coisas com respeito e dignidade. Então tem que ser sim de responsabilidade, tem que ser de confiança, tem que ser pessoas que conheçam o que estão fazendo. Porque a cantiga que se corta o cabrito não é a cantiga que se corta o carneiro. O que se canta para cortar o carneiro não é o que se corta, que se canta para cortar o pato. Então cada coisa tem o seu lugar. E as pessoas têm que saber como funciona, entendeu? Entendi, bacana, Marcelo. Bom, passar uma pergunta do Reiglan, tá? Ele disse que já ouviu dizer que quando se vai fazer uma matança de um bode ou cabrito, por exemplo, se o animal ajoelhar-se na hora do ato, não pode se fazer o sacrifício com ele. Ele pergunta se isso é verdade. Quando o animal chega em frente ao Ibá e ele se curva, ele está se referenciando, dizendo, estou pronto para ser sacrificado. Não é que ele não quer ser sacrificado, porque quando o animal entra na casa de candomblé, a obrigação dele é se ajoelhar, dizendo que ele está pronto para o sacrifício. Então não é errado isso, porque o animal, quando ele fica, que ele se curva, não é que ele não pode ser sacrificado, é que ele está pronto para ser sacrificado. É o contrário, entendeu? Entendi. Isso também serve para quando o animal grita. Isso, eu já ouvi falar do grito já, que realmente se o animal... Se o animal gritar, aí o bicho pega, a casa pode até fechar. Nossa. Então, as pessoas precisam entender melhor a hora de fazer o ritual. Impressionante. Eu vi isso, você falou agora, eu tava lembrando. Teve uma vez, só era bem moleque, e vi na rua da minha casa na época, um homem, ele saiu com uma capa de Exu, obviamente ele estava incorporado com Exu, levaram um boi, um cabrito, que ele seja um cabrito, era pequeno, pro meio da rua, em cima de um ponto com pólvora, e mataram um bicho. Eu lembro que o bicho gritou muito. Ou agora você falando, eu acho que foi por isso então, a casa fechou, deu uma confusão, eu acredito que tenha acarretado então esses problemas aí. Porque é a mesma coisa, o animal, ele quando ele é bem sacrificado, ele morre em silêncio, porque ele perde a consciência, entendeu? Sim. O espírito a energia vital dele já foi por orixá. Então ele não tem mais ciência e consciência do que está acontecendo ali. Entendi, mas então, é que nem assim, que nem aqui, ó, a Lina, lá do Rio de Janeiro, do Belfort Roxo, ela pergunta assim sobre o sacrifício Niori, né? Sim. O ato de Bori. É o ato mais importante da vida de um omorixá. Um bom Bori eleva a vida de um omorixá. Um bom Ori faz a vida do omorixá crescer e expandir para o universo, entendeu? Entendi. Então é o ato mais importante. Você pode até não fazer orixá, mas se você não fizer um bom Bori, a sua vida vai por água abaixo, porque a sua cabeça é a sua direção. Ninguém abençoa a sua cabeça antes mesmo de Ori. Só Ori dá permissão para fazer orixá. Só Ori determina o caminho. Só Ori vê o que é bom para os seus filhos. Então, Lina, cuidado na hora de fazer Bori. Tente saber mais o que é, quem é seu Ori, o que é seu Odu, quem é o Exu que vai abrir o caminho para você poder passar, porque o negócio não é brincadeira. E o ritual de Bori, o sacrifício dentro do Bori, é o pior ainda, porque você tem que fazer em silêncio, tem que saber fazer, entendeu? Não pode dar um banho de sangue, nem muitos dão por aí no Yaô, entendeu? Fazem umas coisas que até Deus duvida. Tem que ter muita responsabilidade na hora de fazer esse ritual,
Porque o ori ele tem que ser acordado calmamente. Oriapere, oririre, orimiô. Então você tem que ir acordando o ori como se fosse uma criança que estivesse despertando de manhã sem chorar, entendeu? Sim. Então é muito importante. Sim. Então hoje as pessoas não dão mais importância a isso. Verdade. Né? As pessoas só fazem ori e acabou. Interessante, Marcelo. Interessante. Então a gente vê quanta coisa, quanto fundamento tem além disso. E é o que você sempre vem falando. Muita coisa vem morrendo, né? Com o tempo, né? O fundamento ele vem se desvinculando da religião mesmo, né? E é que nem as pessoas pegam folha, né? Fazem um sacrifício de folha para fazer banho. As pessoas pegam a erva verde e joga lá dentro da caneca fervendo com água, põe a bicha para ferver lá e depois quer que o banho dê resultado, entendeu? E não é assim. Cada erva tem uma forma de se fazer o ritual. Cada erva tem uma forma de se trabalhar. Então a pessoa tem que prestar atenção na forma que vai fazer, entendeu? Entendi. Então as pessoas muitas vezes acabam fazendo orô, acabam fazendo rituais de folhas errado. As pessoas jogam água quente na cabeça, fazem banho de ori com água quente. Ah, mas eu lavo só do pescoço para baixo. O que quer dizer você lavar o corpo e não lavar a cabeça? Sim. Se toda a energia está centrada no seu ori, na sua cabeça. Ah, mas eu tomei banho e descarrego o pescoço para baixo. Tá, descarregou o corpo. E a cabeça? Continua lá, né? Sim. Então, tem que saber. Então as pessoas muitas vezes não sabem fazer um banho para acalmar o ori, não sabem fazer um banho para abrir caminho e não sabem fazer um banho de encantamento. Eles fazem tudo uma coisa só. E aí é onde as coisas viram bobagem, vira merda. Isso de banho você falou uma vez pra gente, foi muito bom também um dia. Depois a gente pede pra você abordar novamente, Marcelo. Mas até voltando no banho, assim, só uma observação. Todos os banhos vai na cabeça, não? Ou pode afetar o ori, por exemplo? Tem banhos que se você pôr no ori, você pode afetar sim. Porque tem ervas que são tão quente que ela explode o ori. Entendi. Entendeu? Ela dá um tum no ori do Yaô ou do Omorixá e ele fica totalmente louco, né? Não. Você vê aqueles Yaô louco no meio da rua, gritando, aquelas casas de candomblé pegando fogo, é por quê? É banho quente, é muita quentura dentro da casa. Entendi. Então tem que saber cultuar o ori. Tem que saber cultuar a energia do sangue vital das ervas, entendeu? Bacana, que é tão importante quanto o animal, né? Sim. Um exemplo que nós temos que ter aqui no programa hoje é o quê? É o fluxo menstrual, né? Que é o sangue humano. Tá. Ele está ligado também ao animal, né? Ao reino animal. Sim. Está totalmente ligado à energia desse animal que nós sacrificamos aqui no geral, seja cabrito, qual for. E ele está ligado totalmente ao quê? Ao fogo, ao quente, ao movimento, à brasa, ao bronze, ao minério mais quente que existe no universo. Então quando a mulher está menstruada, ela está com uma verdadeira bomba dentro dela. Aí você pega aquele sangue menstrual que está acumulado dentro da mulher, dentro do útero dela, você dá um banho quente, aquele negócio vai para a cabeça da pessoa de uma vez, entendeu? Entendi. Que pode até causar um derrame, um infarto, uma perda de memória. Por quê? Porque é muita energia. E este sangue vermelho, ele está totalmente ligado a quem? A Exu, a Xangô, a Inhaçã, a Obá, aos orixás quentes no geral. Então, as pessoas têm que tomar muito cuidado na hora de mexer com o sangue vermelho. Porque as pessoas acham assim, o vermelho é bom porque está ligado à pombagira, à sedução. E não é, gente. Esse daí é muito perigoso, porque ele é uma explosão. Você não consegue controlar o fogo. Então, tem que tomar cuidado. Tem que saber quais são os sangues vermelhos, quais são os sangues pretos e quais são o sangue branco. E como articular cada um dentro de uma oferenda. Porque o sangue branco, nós encontramos ele simplesmente na saliva, no hálito, né, na hora que você solta aquele ar quente sobre o ibá, nas secreções, no plasma, vamos dizer, no espermatozoide. Tudo isso é o sangue branco.
Está ligado ao sangue animal branco, né? E temos também o Ibi também, que é um sangue, que é o caramujo ligado a sangue branco. E nós temos no reino mineral a cachaça, que é branca, né? Nós temos também ligado ao minério o Efum, que é branco, que é aquela pedra branca, também é mineral. Sim. E nós temos também a parte vegetal do branco, que é a banha de ori. A banha de ori ela é branca também. Nós temos também o sal, que está ligado ao chumbo, que está ligado ao prata, que está ligado ao termo mineral também. Então são todos elementos brancos, elementos que dão vida. E nós temos a água também, que é o mais importante de todos. Então se você sabe como trabalhar com esses elementos, você cria uma energia que você não precisa matar. Entendi, bacana. Então as pessoas muitas vezes, o que acontece? Elas colocam o animal, mas elas não sabem trabalhar com os poderes dos outros elementos, entendeu, Alan? Entendi, Marcelo. Muito legal isso, bacana mesmo. Olha só, Marcelo, estão perguntando se quando a mulher está menstruada, se veio disso o mito de que em alguns rituais ocultos as mulheres não podem participar. Seria por causa disso que você falou? Sim, porque ela está totalmente ligada a uma energia do fogo, né? A uma energia fora de controle. Então imagine você trabalhando com uma mulher fora de controle do seu lado. Porque a energia está descontrolada, ela está ali recebendo, né? Sim. Toda a energia do universo ali é acelerada. Então é perigoso sim. Tanto que se a mulher está menstruada, não é bom ela fazer determinadas coisas dentro da casa de culto, entendeu? Entendi. E o engraçado é assim, eu acho, né, Alan? Eu acho engraçado. Eu, Marcelo Alban, acho engraçado. As pessoas vão fazer o sacrifício, elas não preparam o local para o sacrifício, entendeu? Entendi. Elas não preparam os ipás para o sacrifício, elas não preparam o chão, elas não preparam o ambiente para que a energia venha calmamente. Elas simplesmente sacrificam. Tem gente que não sabe nem o que é uma caçar e estão fazendo sacrifício, entendeu? Entendi, mas é verdade. O ambiente e as pessoas que estarão presentes também, não só que vão ajudar, mas que podem estar presentes ali, também influenciam? Também. Bacana. Também é por isso que as pessoas têm que tomar banho de ervas, as pessoas têm que estar de roupa branca, as pessoas têm que estar com seus fios de contas no pescoço para equilibrar o ori. O fio de conta não é só enfeite, tá? Os outros põem aqueles monte de fio de conta parecendo construção civil e não é aquilo. Tem que ter o fio certo para controlar o ori, para que aquela energia corra satisfatoriamente na vida do Yaô, e assim vai, entendeu? Entendi, Marcelo. Bacana, olha só. Vou passar uma pergunta do Daniel, tá? Mas antes, lembrando que quem quiser participar do programa com dúvidas, questionamentos, envie para o MSN contato marceloalban@hotmail.com. E também lembrando que o Marcelo Alban tem um site lá que sempre é postado, né, Marcelo? Novidades, artigos, tudo que possa te esclarecer sobre o culto ou os cultos num geral, né? Que lá tem bastante coisa. Tá aí lá mesmo da loja do site do Marcelo Alban tem um link para a loja virtual, a Mix Biju Esotérica, que a gente fala dela já para vocês, mas já dão uma visitada aí no site marceloalban.com.br. Lá tem um link para a loja virtual, lá tem os telefones do Marcelo, tem os artigos, tem bastante coisa, né, Marcelo? O site sempre está completo aí pro pessoal. Verdade, sempre o site está renovado, sempre o site está com bastante explicações para tirar a dúvida de todos os ouvintes, todos os internautas, entendeu? Todas as pessoas que têm interesse em saber mais um pouco sobre o culto de Orixá. Verdade. E lá também você pode assistir os vídeos do Marcelo que estão distribuídos aí na internet. Lá no site, tá tudo concentrado no site, bem fácil. Acessem o site, vejam os vídeos sobre odologia, sobre culto ao Orixá, sobre dominomancia, que é um vídeo recente. Né, Marcelo? Tem aí bastante coisa bacana para você ver lá no site. Tá? Visitem marceloalban.com.br. Marcelo, a pergunta do Daniel que eu ia passar, ele pergunta o seguinte: Oxum Carê, eu acho que é isso, é a Oxum mais guerreira ou tem apenas o seu gênero guerreiro? E qual é o orixá que acompanha esta qualidade? Oxum Carê, ela não é guerreira, ela é uma caçadora. Ela nunca guerreou, ela nem sabe o que é isso. Emonjar tinha ciúmes de Oxum por Oxum ter um filho tão lindo que era Logunedé.
pediu-se a Exu que desse um filho. Exu ensinou um ebó. E que tinha que levar esse ebó ao alto de uma cachoeira próxima a uma mata. Devido ao vento forte, Iemanjá escorregou e o Obi caiu de sua oferenda, caindo em 2 partes iguais. E Iemanjá no próximo mês ficou grávida de casal de gêmeos, que nasceu Oxum-Carê e Odé-Carê. Então ninguém sabe se Oxum é Odé, se Oxum-Carê é Odé ou se Odé-Carê é Oxum. Então os dois são gêmeos. E o juntó deste orixá pode ser Inhaçã, como também pode ser Oxoguian. Depende da necessidade, depende do ano que você vai fazer, depende da idade que você tem, então depende de vários fatores que você vai fazer. E essa Oxum é totalmente caçadora, tanto que ela leva um ofá na hora de sair, tá certo? Achei seus caminhos. Bacana. Bacana, Marcelo. E o pessoal tá adicionando no MSN, Marcelo, estão participando? Então, tem bastante perguntas chegando aqui. Bacana. Se você quiser passar uma daí, eu tenho perguntas daqui para passar para você, o pessoal ansioso para me passar. Mas se você tem alguma que é prioridade aí, você pode passar se você quiser, tá? Então, primeiro lugar eu quero responder aqui a pergunta da Elizabeth. Ela pergunta como faz para fazer uma consulta comigo, que ela está adorando o programa. Então, se você é de São Paulo, você pode fazer essa consulta presencial, tanto aqui em Franco da Rocha, quanto em São Paulo, na Vila Mariana, tá? Mas se você estiver fora de São Paulo e quiser também fazer, você pode fazer pelo MSN ou online, tá? A consulta, ela é feita via MSN, através do hotphone, através do webcam. Você vê eu jogando, você vê eu falando pra você, você não precisa falar nada, eu só quero o seu nome completo e a data de nascimento, e deixa que fale por você, tá certo? Achei seus caminhos, Elizabeth. E aqui também tem uma pergunta aqui do Alfredo. Ele pergunta se na Umbanda existe buri. Não é buri, tá, Alfredo? É bori, comida à cabeça. E não existe bori na Umbanda. Na Umbanda existe a famosa camarinha, né? Mas bori, sacrifício à cabeça, só no culto de orixá, só no candomblé, que as pessoas têm uma visão deste culto, tá? Fora isso, não tem não. Então, não adianta ir lá na Umbanda querendo fazer bori, dar comida à cabeça, sentar Exu, porque na Umbanda não tem isso. Algumas Umbandas aí andam fazendo isso, mas a Umbanda pura mesmo não tem. Isso é coisa do povo do candomblé, tá certo? Achei seus caminhos. Bacana. Olha só, Marcelo, a Meire, tá? Ela pergunta o seguinte. Ela pergunta, Marcelo, o que acontece quando em um orô para Pombagira, ao matar uma cabra, descobrimos depois que ela estava prenha? Fizemos os respectivos atos, era uma gravidez gemelar. O que acarreta para nós que participamos? Se a cabra estava grávida, se ela está esperando você tem que dar mais 4 galinhas. Se está esperando 2, você tem que dar 8 galinhas. E assim vai, quantos fetos tiver ali dentro, né? Sim. E o que acorrenta é uma força de Yamin muito grande sobre as pessoas. Aí as pessoas ficam perdidas, atrapalhadas, começa as coisas, a coisa começa a acelerar e a pessoa fala, não, minha vida tá dando certo. De repente ela cai de cara no chão. É que a gente estivesse correndo e de repente encontrasse uma poça de lama e ela tentasse parar e caísse de cara. Então tem que se jogar, ver os ebó que é preciso e fazer o ebó tanto para médium que estava ali da Pombagira quanto para o pessoal que estava ao redor, porque Yamin vai cobrar isso das pessoas, entendeu? Porque matou um bicho que estava esperando, entendeu? Entendi. Então tem que se fazer os rituais certos. Então é assim que funciona. Dá conforme o número de feto que tem dentro da barriga da cabra. Ah, tá. Bacana, Marcelo. O Eiglan, ele tá perguntando se lá na loja Mix Bioesotérica se encontra pano de amorim para se fazer roupa de ração. Ração morim, ele fala. Então, nós temos as roupas de ração já feitas também, tá? É que ainda não está exposta lá na loja, na Mix Biju, porque nós estamos com um problema na própria, vamos dizer, aos pés do site, né? Tá, sim. Então nós estamos com um problema porque eles não estão conseguindo reformular o site da Mix Biju. Entendi. Então nós estamos vendo se a gente vai imigrar para um outro
outro site que hospede e que cumpra com as necessidades que a Mix Biju hoje está encontrando, entendeu, Alan? Sim, Marcelo, mas de qualquer forma, Reglan, faz assim, até entre em contato aí no MSN com o Marcelo, acredito que você tem o Marcelo adicionado, entre em contato com o Marcelo Alban, isso serve para todos os ouvintes que estiverem interessados. E você, se for necessário, passa alguma foto do produto, Marcelo, aí no MSN, de qualquer forma, tira as dúvidas, né, Marcelo? Porque se a pessoa de repente quiser, mesmo que a loja, a roupa não esteja lá, pelo MSN dá para ir explicar como que está o negócio, mostrar uma imagem se for necessário, e ali, Sim. Enfim, né, isso é um detalhe. Né, mas aí, Reglan, dá uma perguntada pro Marcelo depois direitinho, essas informações, até porque se tem a roupa pronta é muito melhor, é muito mais prático. Verdade, a pessoa vai, já compra, já coloca e já usa, né? Porque comprar o morim para fazer, e outra coisa, o morim é tão fraco para fazer, né? Roupa de ração, aí fica meio complicado. Mas aí você pode estar entrando em contato comigo no MSN, que com certeza a gente tem umas roupas maravilhosas e um preço acessível a todos. Bacana. Marcelo, estão me perguntando em que momento que se pode substituir o sangue animal pelo sangue branco, o sangue das ervas, se referem dessa forma. Então, depende de Ifá, depende de se jogarem o zelador, o Babalorixá ter o conhecimento, entendeu, Alan? Sim. Porque muitas vezes o próprio zelador não tem conhecimento, então ele vai e faz o que ele sabe. Então, qualquer situação você pode substituir. Você pode dar um caminho melhor, você pode acrescentar algo, você pode tirar algo também. Depende do Odu, depende da necessidade de cada Ori. Então eu não posso generalizar e falar que isso serve para todos, entendeu? Entendi. Mas você pode tentar negociar com o Exu e com o Ifá. Mas aí depende também do conhecimento do zelador, né? Eu não posso responder pelo conhecimento de cada um. Dentro do culto de Ifá existe Ebal para tudo. Então nós podemos substituir tudo, fazer tudo o que queremos, porque nós somos o centro do universo. É assim que funciona no culto de Ifá. Bacana. Bacana, Marcelo. E quem quiser participar, Marcelo MSN, só lembrando? É contato marceloalban@hotmail.com. E as pessoas podem adicionar, fazer suas perguntas. Tá? Eu só peço para as pessoas não fazer pergunta fora do programa, porque muitas vezes o MSN está aberto e não sou eu que estou online. Porque Sim. É simplesmente para adicionar as pessoas, para tirar algumas dúvidas, fornecer contato, telefone, essas coisas de praxes, né? Sim. Então muitas vezes não sou eu, e aí acaba as pessoas até muitas vezes mandando e-mail falando, você não me responde, você não conversa comigo, e muitas vezes não sou eu, é as pessoas que me ajudam aqui, que nem tem o Léo, que é meu filho de Ossani, que faz a parte de vamos dizer assim, de publicar algo na internet. Muitas vezes é ele que joga um vídeo, é ele que faz uma manipulação, muitas vezes é a Cris Jimenez que também mexe no site, então muitas vezes não sou eu que estou online, então eu peço desculpa a todos vocês, tá certo? Bacana, até porque o pessoal do curso virtual, lembrando assim, que o contato direto que vocês vão ter, exatamente na sala virtual, a gente tem hoje um suporte online, que a gente vai ter uma pessoa ali durante todo o dia, qualquer dúvida que vocês tenham em relação ao sistema, e as dúvidas, né, que ficarem sobre as aulas, sobre o curso, vão ser postadas no fórum. Né? Até lembrando assim, porque as pessoas perguntaram, mas como que eu vou saber se o Marcelo vai estar presente? Como que eu vou saber se o pai Marcelo vai dar atenção para mim quando eu estiver no curso online? Né? Então tá aí a facilidade para vocês, que ali vai ter um fórum específico para vocês também. Tá? E lembrando, quem quiser participar dessa turma do curso de Odologia, as matrículas estão abertas ainda, últimos dias praticamente, aí para participar dessa segunda turma, tá, do curso de Odologia online. E o site para se matricular ou mesmo saber os detalhes do curso é www.estudarencasa.com.br. estudarencasa.com.br. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente, que nós esclarecemos o mais breve possível para você não ficar fora, que o curso realmente está maravilhoso. Verdade, o curso está muito bom. E as pessoas que se formaram aqui, o Luciano, o Sidney, entre outros que eu não lembro agora, mas foram os que mais nós tivemos contato, agradeceram, falaram que foi muito bom, e eles já querem saber o segundo módulo, quando vai acontecer. Estou querendo ver se em setembro eu já começo a dar o segundo módulo, falando só sobre magia, né? É verdade. Só sobre a magia e vamos dizer assim, a medicina africana em geral.
Então você que está fazendo aí, começando a fazer o primeiro módulo, não adianta depois querer fazer o segundo, porque não vai poder entrar, porque tem que fazer o primeiro para poder entender, porque senão chega lá na frente, aí fica perguntando coisa do primeiro módulo, né? É verdade. Então tem que fazer os módulos para poder você entender melhor como funciona cada culto e cada forma de se fazer o culto, né? É verdade. Marcelo, estão me perguntando se no curso de odologia você ensina a calcular o Odu das pessoas. Sim, ensina uma técnica de como ver, através do Odu, a vida da pessoa, não como ver o Odu da pessoa. Porque o Odu de nascimento, o Odu Ori, o Odu Abá, isso é só visto através do Opelê, entendeu? Através do Eri de Logum, nada mais. Então ali você aprende uma técnica de como desvendar a vida daquela pessoa e ajudar ela. Porque para o africano a vida é uma repetição. Então muitas vezes a odologia ela é uma repetição que lhe mostra um caminho que você deve estar percorrendo erroneamente por falta de conselhos, entendeu? Entendi. Então é isso que ensina o curso de odologia, né, Alan? É verdade, Marcelo. E ali no curso você também fala fala um pouco de ebó, também não fala? Sim, mostra algumas coisas de ebó, alguns caminhos de ebós, de pombagira que pode ser feito, entendeu? Bacana, bacana mesmo. Está aí a oportunidade para quem quer estudar, se aprofundar, saber um pouquinho mais sobre orixá, porque o que o Marcelo fala de orixá nesse curso, nunca vi. Tem bastante coisa mesmo, bastante assunto que envolve os odus, a odologia mesmo. O Marcelo não fica nada vago. Tudo ali é respondido, tudo ali dentro da aula mesmo você já consegue ter todas as respostas. Acredito que você já venha vivenciando ou mesmo não conhece nada. Mas aí vem uma oportunidade para você entrar nesse mundo, começar a cultuar tudo isso daí, mas já sabendo o correto, né, que é importante. Verdade. Bacana. Bacana. Marcelo, estão me perguntando aqui se para pombagira só se corta frango. Não. Né? Pombogira come fazão, pombogira come marreco, pombogira come porca, pombogira come cabra, pombogira come pintinho. Depende da necessidade do que se vai fazer, do que se vai pedir a ela. Tá, olha. Então já emendando aqui, o Lucas pergunta se varia de pombagira e Exu do seu local de força, tipo estrada, mata, pedreira, varia disso daí, para o animal que também se vai cortar pro... Não, isso para pombogira não tem muita representação, não. As pessoas muitas vezes inventam, né, que pombogira que come na pedreira tem que comer com Xangô. E pombogira nem conhece Xangô, entendeu? Entendi. Se o médium é de Xangô, aí você dá satisfação ao Xangô do médium, entendeu? Entendi. Mas não tem nada a ver, é outro culto, a forma de se cultuar é diferente. Pombogira está ligado ao culto de vamos dizer assim, de Amin também, mas também tem o culto próprio, entendeu? Que é a Sociedade Secreta das Mulheres da Encruzilhada, que é a Ungira, que é Nindila, entendeu? Que são essas entidades, Xulocó. Então são outros cultos, outras formas de cultuar essas energias, entendeu? Entendi, Marcelo. Então as pessoas muitas vezes falam coisas sobre pombogira e não sabem. É que nem assim, o povo não sabe que quando a pombogira é de uma médium que é uma moça de família, vamos dizer assim, que eu digo moça de família, uma pessoa ainda que é virgem, uma pessoa que está estudando, uma pessoa que tem uma vida tranquila. Sim. Então tem uma forma de se ofertar. E quando a pessoa busca a energia de pombogira para algo financeiro, é outra forma, entendeu? Entendi. E quando a mulher quer esquentar a relação sexual dela com seu marido, fazendo a relação ficar mais gostosa, mais quente, né? Sim. Já é outra forma de culto. Mas todo mundo faz igual, com rosa vermelha. E não é assim, nem toda pombogira você pode dar rosa vermelha. Depende da média, você não pode dar que você desembesta a média e cai no mundo errado, entendeu? Olha, interessante isso. Então tem toda uma forma de culto de pombagira, sim. O culto de Nindila é o culto mais perfeito que tem. Não é igual o culto de pombogira que tem aqui no Brasil, que vocês ofertam, é tudo que é tranqueira para pombogira, batom, pente, é isso, aquilo outro, e depois a vida vai desandando e não sabe por quê. Porque tudo tem um porquê dentro do culto, então tem que saber o motivo de colocar o pente, por que se coloca o pente. Quando você coloca um pente de madeira no ebó de pombogira, tem um significado, entendeu? Sim. Quando você coloca o pente, esses pentes comprados aí de plástico, esses pentes aí,
já vira outra coisa, entendeu? Entendi. Aí acaba criando uma situação negativa para o médico que está ali com a pombagira. Interessante, hein? Bacana. Bacana, Marcelo. Renato de Pernambuco pede para você falar um pouquinho de Oiá, se pode. Então, orixá Oiá é um orixá que aqui no Brasil ela toma o nome de Inhaçã, quer dizer mãe do Inxã, ou seja, da vara de Egum. Oiá é um orixá muito guerreiro, tá? Porque na África, Oiá seria o lado feminino de Ogum, entendeu? Sim. Seria o lado feminino. Então o que acontece? Na África eles têm essa coisa. Oiá se faz na cabeça de mulher e Ogum se faz na cabeça de homem. Tanto que algumas casas tradicionais de Salvador até hoje não fazem Santa Mulher na cabeça de homem. Só se foi o último caso, entendeu? Entendi. E aí existe as Oiá Ibali, né? Que são as mulheres de uma sociedade também. É uma família que está ligada a Inhaçã, a Oiá. Mas é outro culto também. Então o que acontece? Quando nós falamos de Oiá, é obrigado a lembrar dessa função desse orixá aqui na Terra, que é ela que encaminha os espíritos, as almas que ficam perdidas aqui na Terra. Por isso que ela é Momeçã Orum, né? Sim. Que quer dizer isso, a senhora que leva seus filhos para os 9 mundos. É mais ou menos assim a tradução. Então, o que acontece? É um orixá muito ligado aos ancestrais. É um orixá que limpa a casa de todas as influências negativas. Porque se a Inhaçã quiser, ela manda um vento bom. Mas se ela quiser, também ela manda um vento ruim. Então, o Oiá é um orixá que ela tem várias configurações, vamos dizer assim, vários nomes que diz o poder dela, que diz quem ela é e por que ela é daquele jeito. Porque Oiá é a mulher forte, é a mulher que veste branco para poder se tranquilizar. É aquela mulher que se transforma em búfalo para segurar o ibado, a cabaça da existência sobre a terra. É ela que traz todos os ancestrais do culto masculino ou feminino para a terra. Então é um orixá muito perigoso. É a senhora que conserta qualquer cabeça. Ela conserta qualquer cabeça ruim, ela conserta, entendeu? Sim. Então é por isso que fala Oiá Oriri. A mãe consertou a minha cabeça, entendeu? Entendi. Então é um orixá bem complexo. É um orixá bem complexo mesmo. Um orixá bem complicado de se fazer também. Tem que ter muito cuidado na hora de mexer com este orixá. Tem que saber como e quando pode mexer com ela. Porque ela não é um orixá que gosta de estar toda hora sendo exaltada, entendeu? Entendi. Mas existe muita gente que faz esse orixá, não? Porque hoje é assim. Você é de Oiá, olha pra pessoa, você é barraqueira, você é de Oiá, você é faladeira, você é de Oiá, você é espaventado, você é de Oiá. Sim. Então as pessoas dão orixá pela característica e não pelo que a necessidade que ela tem aqui na Terra. Entendi. Então tem que ver a necessidade que ela tem aqui na Terra e fazer a necessidade dela. Orixá é necessidade. Tá certo? Tá certo. Bacana, Marcelo. Olha, o Carlos Augusto, ele diz o seguinte: as minhas coisas ficaram no barracão. Meu babalorixá não quis me entregar. Tem algum problema? Olha, é assim. Problema tem, porque você não sabe qual vai ser a intenção do babalorixá com você, porque ali tá a sua vida, né? Sim. Então, quando você vai procurar fazer orixá, procure a casa certa, procure a pessoa certa, porque muitas vezes você não fica na casa, o seu ibá fica ali e o zelador pode fazer o que ele quiser, ele pode destruir sua vida com o ibá. Então, é bom você rever o conceito, sentar, conversar com o seu babalorixá, não vai sair tomando obrigação por aí, sair de uma casa, agora eu já vou tomar obrigação na outra, porque não. Vai lá, tenta conversar, tenta entrar no acordo e pegar suas coisas ou voltar para casa, porque essas cabeças que saem de feito de uma casa para outra, vira peão. E aí o pai de santo ele zoa com a sua cabeça, o outro vai lá, zoa, e você nunca conserta. Então eu acho assim, cada um no seu axé, cada um no seu jeito de fazer, não tem problema. Entendeu? Não tem problema. Porque a pior coisa que tem é você deixar o ibá para trás, viu, Alan? Marcelo? É muito perigoso.
você não sabe as consequências, né? Do que aquilo pode acorrentar. Tem até um Itã de Fá que diz assim, né? Muitos andam pela vida sem rumo e acabam indo buscar os conselhos de Fá, esperando acreditar na verdade, né? Sim. Esperando encontrar a verdade, para que se possa retornar até Olodumare, que se possa conhecer o verdadeiro Deus. E é mentira, porque as pessoas vão atrás de querer encontrar solução para a vida delas. Então elas fazem alguma coisa errada dentro da casa de orixá e botam a culpa no zelador ou na pessoa que está ali, né? Sim. E elas vão atrás de conselhos de Fá para querer melhorar a vida, mas primeiro elas têm que se melhorar, para depois encontrar o caminho de Olodumare, para depois encontrar o caminho realmente que elas pertencem, entendeu? Entendi. Então é bom ele rever esses conceitos, entendeu? Ir lá, sentar, conversar, pedir agô, se der, e se o Babalorixá jogar tudo no lixo, Marcelo, desconsiderar, isso afeta alguma coisa pra ele, não? Sim, pode afetar. Porque a pessoa acha que ela tá se benzendo, caindo no bom caminho, e ela acaba indo por um caminho totalmente ruim, totalmente sem futuro. Entendi. Eu tenho uma conhecida que ela saiu da casa de candomblé, ela jogou no lixo, foi pra igreja, né? Ela acabou se convertendo, foi pra igreja, mas isso realmente aquilo pode ter influenciado muita coisa pra ela. Ela ter jogado tudo no lixo por não acreditar mais, por aquela situação que pode acontecer com um monte de gente, mas nessa situação ela pode ter acarretado um monte de coisa pra ela. Sim. Ela jogou as coisas dela, muita coisa. As coisas de Yansan no lixo. Muitas coisas. Bacana. Por isso que tem um ditado que diz assim, né? Não diga o que não saiba, e Fá fala bem isso. Não faça ritos que não saibam fazer. Sim. Não engane as pessoas, não conduza as pessoas a uma vida falsa, não queira ser uma coisa que vocês não são, não seja orgulhoso e arrogante, porque Ifá cega as pessoas que assim fazem, entendeu? Entendi. Marcelo, a Raquel tá perguntando pra você se é possível mesmo um Babalorixá tirar a mão do outro. Não, só se morreu. Só se a pessoa morreu. Se ela estiver viva, ela continua sendo filha daquele pai de santo. Ah, mas eu raspei de novo. Então você é cabeça de pinico. Raspou de novo pra tirar o atocho daquele pai de santo, você é cabeça de pinico, entendeu? Entendi. Só se for necessário fazer algo que na sua vida necessita. Se o pai de santo falar, minha filha, você vai continuar com esse orixá, você vai continuar com esse orixá aqui, bonitinho, mas você precisa desse também, então nós vamos fazer de novo, porque você precisa desse orixá no seu caminho, entendeu? Entendi. Aí dá uma satisfação. Agora, fazer porque a pessoa quer tirar a mão do pai de santo, isso não existe, não. Olha, nem com o Bori, nada. Nem com o Bori, com nada. Isso eu com o Bori já vi falar várias vezes, que com o Bori tira a mão do outro, isso daí eu já tinha até uns... Não, isso daí é coisa de gente que não tem o que fazer, não existe isso. A primeira mão que colocou a mão na sua cabeça é ela que deu vida ou que ela destruiu sua vida. Então, ela é dona da sua vida. Você deu permissão pra pessoa mexer, então é seu. Então não existe isso. Ó, estão me perguntando aqui, Marcelo, não sei se isso vem ao caso responder, mas qual a diferença do culto aos orixás para a Umbanda? Muito. Porque a Umbanda é um culto brasileiro, né? É uma mistura de tradições. O culto ao orixá ele é totalmente africanizado, com suas próprias regras, bases, ditos e fazeres, né? Claro. Então, existe bastante diferença, né? Total, né? São coisas extremamente diferentes, né, Marcelo? É bastante, mas as pessoas acreditam que estão cultuando o orixá. Elas vão lá na Umbanda e elas acreditam que estão cultuando o orixá. Não, elas estão cultuando uma entidade que dá o nome daquele orixá, mas não é o orixá. O Ogum da Umbanda não é o Ogum do culto. Não tem nada a ver. Verdade. São duas energias totalmente diferentes. Verdade. Bacana. E lembrando aqui, aqueles que quiserem participar, mandar suas dúvidas, e essas dúvidas durante o programa, como o Marcelo disse, muitas vezes as pessoas querem mandar as suas perguntas que acontecem aí no meio da semana, suas dúvidas que aí no seu dia a dia mesmo pode surgir. Não dá para mandar as suas dúvidas durante a semana, então é bacana que você envie durante o programa, tá? O Marcelo disse, nem sempre ele que abre o MSN aí durante a semana. Então o MSN é contato marceloalban@hotmail.com para que você participe agora.
no programa ou no programa que vem. Né, Marcelo? Durante a semana fica um pouco difícil aí as pessoas que querem tirar as suas dúvidas. É verdade. Né? As pessoas têm que tirar a dúvida agora. Quer tirar a dúvida? Me adiciona aí no MSN, que é contato marceloalban@hotmail.com, ou acessa lá meu site, que é www.marceloalban.com.br, e lá você vai encontrar variedades de coisas, você vai encontrar variedades de informações do que você muitas vezes quer perguntar e não sabe para quem. Então você entra lá no site, dá uma pesquisada, dá uma lida, uma relida, faz uma resenha de tudo aquilo que você está vendo ali e trabalha isso. Tá certo, pessoal? Faça, que é muito bom você sempre estar por dentro do culto, né, Alan? É verdade, lá no site tá bem fácil, porque inclusive hoje você está falando do sacrifício, Marcelo. No site a gente encontra alguma coisa sobre o sacrifício? Sim, tem uma parte lá falando, se eu não me engano, sobre sacrifício. Sim. Porque como nós estamos reformulando o site, Sim. Então muitas vezes eu tiro uma matéria, coloco outra, para poder sempre estar atualizado, né? Bacana, mas no site tem muita coisa mesmo. Acesse o site marceloalban.com.br. O Marcos, Marcelo, ele pergunta se os ebós são feitos com comida só ou tem animais. Com os dois, né? Depende da necessidade de cada ori, depende do que o jogo está mostrando na vida da pessoa. Muitas vezes o bicho é solto com vida, outras vezes é sacrificado. Então depende da necessidade de cada iaô, vai de pessoa para pessoa, né? Entendi. Quando ele é solto com vida, é também um sacrifício, Marcelo? Sim, é também um sacrifício. Mas mesmo ele sendo solto com vida ali, é um sacrifício. Aquela história que o bicho daqui a algumas horas vai lá e morre, tudo isso não existe. Não, isso aí é conto de fada. O que existe é que o orixá aceite aquilo ali, o Odu que está sendo ofertado aceite aquilo lá, e ele encarrega de fazer o que ele quiser depois com o animal, né? Sim. Então é de pessoa para pessoa. Se de repente a pessoa ali pegar esse animal ali pra maltratar, uma pessoa que passa na rua ou tá ali naquele lugar ali, que ela passa e maltrata aquele animal, isso acarreta alguma coisa? Perguntando coisas que a gente ouve por aí. Toda a energia do ebó, do Odu, vai pra cima dela, né? Muitas vezes ela acaba perdendo um pouco de tempo por não saber com que tá lidando à frente, né? Sim. Então tem que buscar o conhecimento, tem que buscar respeitar, tem que buscar entender que aquilo ali não é uma magia negra, que aquilo ali não é um feitiço qualquer, que aquilo ali é uma limpeza para ajudar um ser humano sobre a Terra, entendeu? Entendi. Eu perguntei isso até para já passar a pergunta da Lilian de São Paulo. Ela pergunta se essas oferendas que são colocadas nas ruas, se a pessoa que ali chuta, vira e tira dali para colocar em outro lugar, ela recebe alguma coisa, acarreta alguma coisa para ela? Porque ela recebe toda a carga energética, né? Que encontra-se sobre o ebó, né? Sim. Então a pessoa acaba recebendo a energia negativa, né? Querendo ou não, ela acaba recebendo toda a influência daquele Odu, daquela magia. Então muitas vezes ela acaba até perdendo um pouco que tem, porque mexeu em algo que não era. Agora quando a pessoa faz assim, vamos dizer, um gari de rua que trabalha na rua, ele está fazendo o serviço dele. O orixá entende que ele não está ali judiando, nem quebrando, nem chutando, ele está fazendo o serviço dele. Então não vai também matar o coitado, né? Lógico, né? As pessoas acham que o orixá é burro, viu? Mas tem muita gente que acha. Não tem nada a ver, não. Você não pode fazer de malvadeza. O orixá sabe o que você está pensando e ele sabe o que você está agindo ali. Então pode o gari ali limpar, o pracinha limpar, que não tem problema não. Bacana. Olha só, Marcelo, tem uma pergunta aqui polêmica para você, tá? O Rogério, ele pergunta se... Ele sempre diz que você é contra quando se mistura cultos. Como que você concilia a alta magia, que não tem nada a ver com o culto ao orixá, com o culto ao orixá? Então, é isso que as pessoas têm que entender. Se eu estou fazendo um culto de alta magia, se eu estou mexendo com alta magia, eu não vou mexer com orixá, eu não vou exaltar a energia do orixá, eu vou tirar uma semana para fazer aquilo. Agora tem pessoas que tocam banda, tocam candomblé, tudo junto, faz uma umbandomblé, né? Sim.
acabou de virar os espíritos, a pessoa acaba, tá lá em Assam, virada, ela canta lá a Fulelé Deô, daqui a pouco Saravá Bahia. Então isso é misturar cultos, entendeu? Faz uma coxa de retalho. Ou vamos dizer, eu vejo uma coisa na casa de um e ponho na minha. Eu vejo a casa de outro, de uma coisa que dá certo com o outro, eu ponho na minha. Entendeu? Procurando resposta. Então isso é misturar as culturas. Eu toco Jurema. Entendeu? Sim. Faço o ritual pra entidade Jurema, rezo, fecho a Jurema. Fechei a Jurema, fez as coisas, acabou ali. Aí eu vou cultuar aquela outra energia que eu tenho necessidade, que é o orixá, ou fazer alguma coisa de alta magia. Mas eu não misturo as duas cruzando as linhas, não. Cada um no seu qual. Entendeu? Então é assim que eu faço. Mas tem muitos que já misturam, entendeu? Entendi essa mistura, não porque serviu pra um que serve na tua casa também, né? Até... Sim. Cada um tem o seu segmento, seu andamento, né? Sim. Cada um conforme a sua necessidade. Bacana. E até o que você fala sempre, né? Toda religião tem um fundamento, todo culto tem o seu fundamento, e se a pessoa está buscando outro é porque realmente ela não tem um, né? Não... Sim. A pessoa tem que ter vários conhecimentos, mas ela saber usar cada um no seu lugar. Verdade. Cada um no seu destino, vamos dizer, cada um mandando conforme o seu destino precisa. Agora se a pessoa vê, vou fazer alta magia, daqui meia hora eu vou fazer candomblé, daqui mais meia hora eu vou fazer jurema, peraí. Já virou palhaçada, entendeu? Sim. Então cada um tem que ter o seu lugar. É um exemplo que eu quero dar aqui. Essa semana a pessoa entrou no meu MSN, que escutou meu programa, e ela simplesmente perguntou assim, Alan, se eu for fazer uma magia na Jurema, quanto que fica? Se eu for fazer uma magia no Candomblé, quanto que fica? Se eu for fazer na alta magia, quanto que fica? Nossa. Como se as coisas tivessem tabela, entendeu? Entendi. Então as pessoas muitas vezes não querem responsabilidade. Eu simplesmente falei, olha, tem que se fazer uma consulta para saber. Se é dentro da Jurema, você vai ter que conversar com uma entidade de Jurema para saber o que é e como fazer. Sim. Se for dentro da alta magia, você vai ter que pagar o oráculo, que é tanto. Se for dentro do culto, você vai ter que pagar o oráculo, que é tanto também. Aí ela falou assim, mas é muito caro pra mim. Eu falei, engraçado, a depressão que você tá aí passando é mais barato do que um jogo de búzios, do que consultar um oráculo. Porque a pessoa muitas vezes prefere ficar com aquela amargura, com aquele peso na consciência, do que pagar uma consulta. Verdade. Então eu acho assim, o que é mais barato? Você resolver seu problema ou você carregar aquilo pro resto da vida? Então é isso que as pessoas têm que entender. Que cada coisa tem a sua necessidade, cada coisa tem a sua forma de trabalhar. Então é isso que as pessoas aqui da rádio têm que entender. Que cada coisa tem um valor, por quê? Porque há um gasto, e cada gasto leva a um custo. Então é isso que as pessoas têm que ver. É verdade. Então é assim que trabalha as energias, né, Alan? É verdade, Marcelo. O Roberto está perguntando, por favor, responda se possível. Marcelo, um paraplégico pode se iniciar e até virar um babalorixá? Pode, não tem nada a ver. Qual vai ser a dificuldade dele? Tirar um ebó, vai ter que ter alguém que ajude ele a tirar o ebó, entendeu? Sim. Um exemplo que nós temos aqui é a grande, saudosa Cidade de Iroko. Quem pode procurar no YouTube é que ela tá na cadeira de roda tocando candomblé. Nossa. Então não tem nada a ver. Lógico, se a pessoa não sabe falar, não tem como ela ser babalorixá. Se ela é surda e muda, não tem também como fazer o culto, né? Porque precisa da palavra. Se ela é cega também. Apesar que tem uma mulher no Rio de Janeiro, né? Dona Maria, que antigamente hoje é falecida, ela era cega e quando algum pegava ela, algum dançava, pulava, fazia, acontecia, né? Sim. Então, cada caso é um acaso, mas pode sim, não tem problema não. Vai de cada um também, né? Vai de cada um. Bacana. Qual que é o nome dessa pessoa, Marcelo? Olha, ela era conhecida como Dona Maria do Ogum, né? Ela ficava ali da cidade de... Deixa eu lembrar aqui. Era perto da Baixada Fluminense ali. Sim. E ela era da família de Possum. Ela era do candomblé de Possum e o Ogum era cego. O Ogum não, né? A filha.
E ela virava. E também tem em Recife, eu fiquei sabendo de uma mãe de santo também, que era cega, lá de Recife, e o orixá pegava ela. Eu não me lembro o nome da pessoa agora, mas eu posso perguntar e no próximo programa responder para vocês. Que ela também virava de orixá e o orixá que fazia tudo, Alan. Bacana, hein? Bacana, isso é uma inclusão mesmo, né? Tem que abrir esse espaço e não colocar barreiras aí, né? Oportunidade para todo mundo. Bacana. Marcela Mirella, ela disse que foi morar na Bahia agora e pergunta pra você se você conhece alguma casa lá na Bahia que ela possa ir visitar, que ela quer fazer orixá, mas lá. Então, ela pode procurar o axé Yamasemale, que é o cantuá, que é uma tradição muito boa também, entendeu? Sim. Uma casa muito boa, uma casa assim de pessoas. Tem que ver se eles vão querer aceitar. As casas de tradição hoje vai ser difícil alguém querer aceitar ela como orixá, porque as portas das casas tradicionais, antigas de lá, não estão aceitando mais iaôs, né? Olha, sério, Marcelo? Porque é um problema fazer orixá. Então, como eles têm uma tradição, eles não mudam a tradição deles, preferem não aceitar, né? Porque as pessoas normalmente já vão com uma ideia fixa, né? Eu sou de tal orixá, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou fulano, eu sou beltrano, sou ciclano. E aí eles não aceitam, né? Tem também o Ari de Ajagunã também, que é do Apofonjá, que é uma ótima pessoa também, que poderia estar vendo esse caso. E ela procurar alguém, porque assim, as casas realmente, os babalorixás e alorixás que eram bons no passado, que faziam as coisas, hoje não querem mais responsabilidade com ninguém, entendeu? Mas tem várias casas que ela pode procurar para estar fazendo, entendeu? Entendi. Isso independente de nação, Marcelo? Independente. No Bate-Folha também o pessoal tá bem fechado, o pessoal do Tomba Jussara, porque o pessoal hoje não quer fazer orixá, eles querem fazer, vamos dizer assim, status, né? Sim. Então tem que seguir a regra. Se você segue a regra da casa, você é bem aceito. Se você não aceita a regra, você é expulsa da casa. É assim que funciona. Olha, interessante. Bacana mesmo. Mas tá aí. Procura no Google, tem bastante coisa também. Você que tá aí, eu acho que acaba conhecendo alguém, né? Uma pessoa vai indicando a outra, isso serve. Mas para quem tá em São Paulo, aí, Marcelo, você tem aí de repente fazer uma consulta presencial, conversar com você, estar presente aí no Ilha Xamoguian, né? Sim. Pode entrar em contato também, porque o Marcelo sempre tem os toques abertos, né, Marcelo? Onde o pessoal pode visitar. Inclusive domingo nós estamos fazendo a festa homenagem ao Orixá Xangô, fazendo o Amalá de Xangô, fazendo as coisas por Orixá Xangô. Então, você quer participar, que está aqui em São Paulo, quer conhecer o Ilha Xamoguian, venha fazer parte aqui dessa egrégora do Omoguian, venha aqui comer um pouco do Amalá de Xangô e fazer seus pedidos, para que Xangô ajude vocês a ter uma boa vida daqui para frente, né? Porque Xangô é um orixá da resistência, é um orixá muito poderoso. Então venha pedir a esse orixá magnífico que vocês querem sobre a terra, né? Verdade. E vai ter a saída da Cris Jimenez, né? Sim, vai ter lá a saída da Cris Jimenez. Ela vai estar se iniciando no orixá Oxum. Vai ser como orixá, como Iaô mesmo, como manda toda a tradição. Vai receber um posto também, porque Oxum assim determinou, e Oifá. Então ela vai estar recebendo um posto na casa de Candomblé também. Então você que faz parte do Candomblé, da religião afro-brasileira e quer vir participar do nosso axé, fique à vontade. Pode ser Iaô, Babalorixá, Ialorixá, Eké, Ogã. A casa do Ilha Xamoguian está aberta para receber todos vocês. Bacana. Qualquer dúvida, o Marcelo sempre vem postando no Facebook, sempre aí em todas as redes sociais que o Marcelo está ligado, sempre está postando as novidades, inclusive essa de Xangô agora está aí sempre avisando o pessoal, tá? Mas qualquer dúvida, o MSN é contato marceloban@hotmail.com. Vou passar novamente o telefone para quem quiser entrar em contato, é 0 operadora 11 4444 0883, tá? E visitem também a loja Mix Biju Esotérica, lá onde nós falamos para o Reglan, onde tem lá as roupas também, que o Reglan perguntou, lá também tem livros, tem diversas coisas que você pode encontrar para o seu ritual, né, Marcelo? Tem muita variedade mesmo,
para o seu ritual, presentes, enfim. Os toques que são tocados aqui na Rádio Talk de Aruanda, também você encontra os CDs lá na loja Mix Biju Esotérica para facilitar ainda mais, tá? Então fica aí a dica para vocês. Lá no site marceloalban.com.br tem tudo fácil. Telefone, e-mail, link para a loja virtual, tudo o que for necessário aí para encontrar o Marcelo. É isso aí, né, Marcelo? Verdade. E a pessoa pode procurar, tá? Logo vai ter apostilas lá, vai ter algumas coisas bacanas para vocês poderem estar adquirindo e aprendendo mais sobre o culto, porque é muito importante. É valorizar, é ter conhecimento. É isso que faz a diferença, é isso que faz vocês crescerem no universo do orixá. Não é verdade, Alan? Verdade. É verdade mesmo. Tá aí a oportunidade para ir lembrando, o curso de Odologia online está aberto às matrículas e última semana para quem quiser participar, entrar nessa turma que está já iniciando nesse, vamos dizer aí, nesse segredo, né, que é a Odologia, onde só realmente aqueles que se dedicam realmente aprendem, tá? Então, verdade para vocês. E nós vamos ficando por aqui nesta sexta-feira, né, Alan? Verdade. Então, antes de acabar, eu quero aqui agradecer a presença de todos vocês, ouvintes, internautas, que fizeram parte deste programa Raiz do Culto, sobre sacrifício, aprenderam, reveram algumas coisas que ficaram para trás, perdidas por falta de conhecimento, de passar adiante, né? Então hoje vocês tiveram aí um programa sobre sacrifício, e eu quero deixar aqui minha mensagem para vocês hoje, né? Que é um pequeno ofó, ou seja, encantamento na hora de fazer a matança, que é a cantiga de invocar o orixá para o orô, né? Para vocês fazerem o sacrifício, que é muito simples. Isso deve ser rezado somente por Babalorixá ou Yalorixá feita, com as suas obrigações arriadas, tudo direitinho, tá? Erinhocan, Erinhoiá, Erinhocan, Erinhorixá, Mamaleo, Erinhoiá, Erinhocan, Erinhorixá, Mamaleo. Então isso quer dizer o seguinte: venha rapidamente testemunhar e tornar consciente que o orixá escute o meu louvor e aceite esta oferenda. Então tá aí para Yalorixá e Babalorixá, precisa fazer um sacrifício, fazer alguma coisa, poder usar aí no dia a dia, tá certo? E eu agradeço a presença de todos vocês, um bom final de semana, que eu continuo aqui, que agora eu vou pro barracão fazer vamos dizer assim, os fuxicos, né, pra Yaô que tá recolhida, rezar o Amalá de Xangô e fazer as coisas que são necessárias. Axé em seus caminhos, e até sexta-feira que vem, neste mesmo horário, falando sobre o orixá no culto dos orixá. Axé em seus caminhos, e uma boa noite a todos meus amigos. Rádio Toques de Aruanda, a melhor sintonia afro, criando uma ligação entre o pensamento e os orixás, transmitindo com qualidade o melhor dos toques de Umbanda e Candomblé, no ar 24 horas por dia. Não deixe de ouvir www.radiotoquesdearuanda.com.br.